a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. You're just trying to read, but I'm always standing in your light. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Arthur Alves. E eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da Garagem. E hoje estamos nós dois juntos, eu e o Cauã. A gente vai falar de um tema que há muito tempo a gente tem, conversado sobre, que acho uma pendência grande nossa. Demais, sim. Porque é um tópico muito importante e que eu acho que é a base de muitas das outras coisas que a gente conversa, né? Acho que é uma das formas de artes mais primárias, vamos dizer assim. Sim. E que a gente nunca abordou ela diretamente, ou pelo menos nunca se aprofundou muito nela. Verdade, a gente já chegou a citar uma ou outra, mas aprofundar de verdade assim no episódio ainda não. Sim. Então hoje a gente vai falar sobre literatura. A gente vai falar sobre alguns dos livros que a gente mais gosta, sobre, enfim, recomendações. E a nossa percepção sobre essa forma de arte, né? Porque ela acho que é uma coisa que, pelo menos eu tenho essa impressão, a gente tenta estimular muito a leitura desde sempre, Sim. né? Mas é uma forma de consumir coisas um pouco difícil, né? Eu acho que soa um pouco inacessível, por mais que no fundo seja acessível, né? Verdade. A gente tem opções muito em conta, a gente consegue livros, assim, muito bons. Por um preço muito acessível. Tem um retorno muito grande, né? Eu acho, pelo vocabulário, por essa expansão de repertório. Mas infelizmente a gente não tem tanto essa cultura, pelo menos aqui, acho que no Brasil, especialmente. Verdade. Infelizmente a gente acho que ainda dá pra dizer que o Brasil é um país que lê pouco, né? Sim. Eu acho que não é um problema só do Brasil, mas, né, obviamente, trazendo pra nossa realidade, é uma questão que a gente acaba enfrentando e que eu, inclusive, né, compartilhando, acho que eu tenho um pouco de dificuldade. Acho que leitura realmente parece que é uma coisa que demanda mais de atenção e talvez justamente por, né, a gente vive num tempo muito acelerado Sim. e que a gente consome muitas coisas muito rápido, acho que livro vai um pouco na contramão, né? Porque você tem que, de fato, dedicar um tempo, sentar e ficar meio que meditando naquilo. Verdade. Sabe? Mesmo que você esteja no ônibus, sabe? Você tá no ônibus voltando pra casa, ainda assim, às vezes você pode estar tão cansado que você fica tipo, não, prefiro só ficar existindo Nossa, aqui. pior que é muito verdade. Eu sempre reflito se eu vou pegar pra ler um livro ou simplesmente vou colocar o fone e só ouvir música até chegar em casa. Sim. Tem vezes que eu acho que compensa. Eu falo assim, não, eu vou ler até onde eu aguentar. Se eu ficar com muito sono, se eu ficar cansado demais, eu paro de ler. Mas eu acho que compensa porque muitos livros que eu terminei recentemente, parte deles foi, lendo casualmente no ônibus, Nossa, sabe? eu também, mano. Porque agiliza muito. Muito. Você lê 20 páginas assim, você nem vê. Demais. Não, eu já terminei de ler muito livro no ônibus, no metrô, no trem, tudo que é transporte público, eu já terminei de ler livro, sabe? Sim. E eu acho que realmente, na nossa rotina, no nosso cotidiano, se não for assim também, dificilmente a gente vai ter o momento pra sentar, pra ler, até porque, pelo tanto de outras possibilidades que a gente tem de consumir, tanto com o celular, tem televisão, streaming, várias outras mídias que a gente pode consumir. Mas eu acho que justamente encontrar essas brechas no meio do caminho, no meio da nossa rotina, é importante pra gente manter o hábito da leitura, né? Porque, como você falou, traz muitos benefícios, além de só finalizar um livro, ler um livro. Sim. Eu acho que tem um pouco... Eu não sei dizer, mas eu tenho essa impressão que a gente, às vezes, consome certas coisas com um certo âmbito de recompensa. Então, por exemplo, eu vou terminar uma série, e aí eu vou poder, me livrar que eu terminei essa série, mas também vou estar participando do movimento que existe em torno dela, Sim, sabe? Isso ocorre muito. Meio que pelo hype, sabe? Você se motiva a ver alguma coisa em parte pelo hype, pelo contexto que ela existe. E eu acho que livro, pelo menos assim, eu definitivamente não sou da bolha da literatura nesse sentido de saber quais são os tópicos principais desse mundo. Mas eu acho que é algo muito mais nichado, sabe? Sim. Não é como se você fosse, soltar o nome de um livro e todo mundo fosse conhecer na roda, sabe? É muito específico. Verdade. Se eu falar de série, por exemplo, como a gente falou sobre Stranger Things semana passada. Sim. Se eu soltar Stranger Things, acho que todo mundo vai conhecer. Mesmo não assistindo, vai ter essa consciência. Só as exceções, né? Que são, os livros muito estourados, falar de Harry Potter, Sim. falar de Stephen King, né? Talvez a pessoa nem saiba um livro de Stephen King, mas sabe mas o nome conhece dele. o nome, exatamente. Muito provavelmente também por causa das adaptações, né? Sim, porque cinema. é difícil não conhecer alguma adaptação, seja por menção, né? Sim. Então acho que tem um pouco essa coisa. Eu acho que hoje em dia tem caminhos que
assim, olhando de uma perspectiva muito externa, porque, como eu falei, eu não tô nessa bolha, mas Aham. sei que tem, hoje em dia, muito livro de, tipo, falam que são livros de TikTok. Porque Sério? são livros que viralizaram no TikTok. Aí, tipo, tanto se você vai em livrarias, tem certas estantes que são, tipo, tem o ícone do TikTok. O quê? Você nunca viu Sério? isso? Não, mano. Eu já Que vi, loucura. tipo, que são, acho que seriam livros que estão mais hypados e tal. Nossa, o que eu sei que o TikTok acabou influenciando foi uma feira que teve ano passado que Aham. eles distribuíram vários livros de graça. Ah, legal. Inclusive eu peguei Memórias Póstumas de Braço... Não, foi minha irmã que pegou pra mim, Aham. mas ela conseguiu pegar outros livros. E, cara, parece que eles conseguiram movimentar bastante, porque tinha muita gente no evento. Ah, nossa. Muita. E eles tinham bastante livro pra distribuir também. Então acho que foi um movimento interessante, mas eu não sabia dessa questão dos livros de TikTok. Sim. Eu acho que talvez pra tentar balancear com esse ponto de vamos deixar esse assunto em alta e também criar um movimento sobre isso para as pessoas se sentirem engajadas e quererem de fato, não, eu vou ir lá porque eu quero ler e tal. Sim. E eu acho que no fim das contas é um efeito positivo, sabe? Acho que não importa, tipo, não vou entrar no mérito porque eu nem sequer sei se, nossa, os livros são bons ou não. Tipo, eu nem saberia opinar sobre isso. Mas de qualquer forma, acho que entra naquela categoria de o importante é ser a porta de entrada. Exatamente. E aí, tipo, se a pessoa quiser, ela pode também expandir o repertório dela, ir pra outras coisas. Acho que o mesmo vale pra qualquer outra mídia, sabe? Tipo, seja Demais. videogame, seja filme, série. Não, mas eu acho que para livro isso realmente é essencial. Tem que ter uma porta de entrada muito simples. É a criação de um hábito, né? Muita das pessoas que têm um repertório gigante em leitura começaram porque os pais começaram a influenciar desde criança. Então eles tiveram um livro pequeno ali quando eles eram mais novos. Depois eles foram crescendo, foram para a adolescência, começaram a ler outros tipos de livro, influências externas e internas também. Então tudo isso acaba influenciando. A pessoa que não teve esse, como posso dizer, esse incentivo na infância, provavelmente, e ela tem vontade de ler, ela vai querer ler um livro mais robusto, por exemplo, e provavelmente vai se frustrar, né? Porque a sim. leitura tem dessa também, tem diferentes níveis de leitura também. Nossa, com certeza. Eu diria especial a literatura brasileira. Quando você vai pros clássicos, nossa, eu acho os clássicos muito difíceis. Tipo, eu sofro um pouco na literatura clássica, assim. Não porque, tipo, não tô entendendo, mas é porque é uma leitura muito mais pesada, sabe? Sim, pior que é. Tipo, às vezes você... Nossa, eu vou fazer um paralelo, assim, que acho que eu já mencionei isso algumas vezes aqui, mas eu tenho um problema com filme de máfia, em especial. Por quê? Porque, mano, eu sinto uma certa dificuldade em dissecar... Vamos dizer assim, tentar simplificar o meu sentimento, essa dificuldade de entender as motivações, às vezes. Tá. Porque, às vezes, é muito nas nuances, e aí você fica tipo, esse cara é amigo de não sei quem, e aí depois agora não é mais, tipo... de exemplo, assim, uma coisa meio... O Irlandês, do Scorsese. Filmes do Scorsese, no geral, são os filmes de máfia que eu vi e que mais me deixam, tipo... Caramba, mano, como que chegamos nesse ponto, sabe? Porque eles têm um ritmo muito próprio e tem essa dinâmica, assim, Demais. de traição, interesse próprio. E eu acho que quando eu leio um livro muito clássico, às vezes tem um pouco esse sentimento, assim, de tipo... Tá, mas o personagem tá fazendo isso aqui por quê mesmo, sabe? Tipo, eu acho que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de abstrair essa intencionalidade e tal. O ritmo acaba sendo um pouco diferente. Então, assim, eu acho que eu entendo esse sentimento de pegar um livro pra ler e às vezes você ter um pouco de dificuldade ou achar, enfim. Mas eu acho que tem muitos filmes. Tem muitos livros muito bons e que são acessíveis, sabe? Demais, sim. Acho que provavelmente a gente vai acabar mencionando um ou outro que seja o caso, assim. Livros que a gente gosta, que acho que realmente são muito bons, mas que são acessíveis pra um público que, tipo, não tem contato tanto com leitura. Verdade. Sabe? Sim. E acho que a gente poderia... entrar no mérito de tentar comentar um pouco sobre nossa relação com livros, assim, desde sempre. Sim. Se você quer começar. Sim, pode ser. É meio difícil criar uma linha cronológica, né? No meu caso, olhando um pouquinho para trás, eu comecei com um quadrinho. Não tem nem como dizer. Foi Turma da Mônica. Depois eu vim conhecer os quadrinhos tipo Marvel, DC e etc. Mas aí eu já estava um pouco mais velho. Eu só vim ler de verdade, acho que ali por volta dos meus 11 ou 12 anos. Um que eu tenho muita memória é um livro super pequenininho e simples, falando sobre alguma das principais obras de Leonardo da Vinci. Ah, nossa. Ele é um livro infantil mesmo, sabe, tem ilustração, aí fala um pouco da vida dele, da trajetória, das obras. É um livro muito interessante, mas eu perdi ele, eu queria ter encontrado. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com um livro de verdade e, eu conheci o Leonardo da Vinci muito novo, então ele é uma figura muito interessante também, né? Sim. Eu tenho até vontade de pegar uma biografia mais elaborada, com mais detalhes para saber, porque eu acho que ele é uma figura bem, bem interessante.
Aí depois disso, eu comecei. Sobre leitura em si, eu acho que eu tinha um pouco de dificuldade também para ler livro de verdade. Meus pais sempre me incentivaram a ler, e, tipo, eles sempre falaram para eu ler, estudar e tudo mais, mas eu não conseguia efetivamente. E eu só me interessava quando era alguma coisa relacionada ao que eu gosto, né? Sim. Tipo, o quadrinho, por exemplo. Só que a partir daí eu comecei a pegar para ler os livros de Star Wars. Aí que eu comecei a pegar gosto pela leitura de verdade. Então eu li muito livro de Star Wars quando eu era mais novo. E dos livros de Star Wars, aí sim eu comecei a saltar pra literatura de verdade. Então, depois disso, eu comecei a ler Franz Kafka. Kafka, que tá aqui, por exemplo. Legal. Não, mas foi um tempo depois, tá? Não foi na mesma época. Que virou meu autor favorito. Eu amo os livros dele, sim. E, inclusive, eu conheci ele por causa de Resident Evil. Porque no Resident Evil Revelations 2, a Alex Wesker, ela faz várias citações de vários livros do Kafka. Nas paredes, tem muitos trechos dos livros do Kafka ao longo do jogo como files, e é muito interessante. E ele tem uma relação intrínseca com... Ela tem uma relação intrínseca com a metamorfose, né? Porque é literalmente o plano dela no fim do jogo. Ela vai se metamorfosear com a Natalie e tudo mais. Caramba. Isso é bem interessante. Então, eu conheci... o Franz Kafka no Resident Evil Revelations 2, comecei a ler. Foi uma leitura bem difícil no começo, mas me instiguei para começar a ler o restante e acabei me interessando bastante. Continuei lendo os livros de Star Wars, por exemplo, então tudo que era relacionado às coisas que eu gosto de, tipo, sei lá, Marvel, DC, eu gostava de ler também. Tanto é que eu gosto de ler muita novelização também. Por exemplo, recentemente eu li a novelização da HQ do Demolidor, do Frank Miller, que foi bem interessante também. Eu não li a fase dele na HQ, né? Então, ler a novelização foi interessante. Fiz isso com Batman também, com várias obras. E a partir daí eu fui para outros livros, comecei a ler literatura brasileira também, um pouco depois do ensino médio. Inclusive, é um arrependimento que eu tenho de não ter lido mais livros da literatura brasileira no ensino médio, porque eu tinha um professor maravilhoso que manjava muito de literatura brasileira, e ele sempre fazia várias indicações que, depois que eu saí do ensino médio, eu falei, putz, caramba, meu professor falou desse livro, eu devia ter lido na época, sabe? Isso foi bem interessante também, e a partir daí foi isso, foi assim... tentando organizar minha trajetória em meio que uma linha cronológica. Foi basicamente isso. Mas é difícil organizar isso. E, real, eu acho que tem livros que... É meio difícil dizer. Eu acho que é importante ter esse incentivo no ensino médio, por exemplo, de literatura brasileira. Mas eu acho que tem certos casos que, querendo ou não, quando você lê mais velho, consegue ser um pouco mais fácil. É demais. Nossa, porque tem livros que eu tentei ler no ensino médio, mas... que realmente naquele momento eu acho que eu não conseguiria, sabe? Não tinha o repertório, não tinha o hábito, então, sabe? Seria só mais uma leitura chata de ensino médio, que nem todo mundo fala. Por isso que a maioria das pessoas que saem do ensino médio reclama tanto dos livros que são recomendados no ensino médio, cara. Realmente é bem difícil. Mas depois, se você der uma chance pra eles, cara, dá pra perceber do porquê eles são obrigatórios durante o ensino fundamental, o ensino médio que seja. Eu acho que eu tenho uma impressão parecida com até estudar no geral, sabe? Se você revisita certas matérias que você teve no ensino médio na escola, se você... Ainda mais porque é uma coisa que você tá escolhendo fazer. Sim, exatamente. Eu acho que por ser forçado, você fica meio tipo, isso aqui não é um... Eu não tô pelo prazer de entender isso aqui e de absorver. Inclusive, eu acho que isso serve pra mim também, porque, por exemplo, pelos meus pais sempre me incentivarem a ler, era meio que uma obrigação, então não gostava tanto de ler assim. Eu fui pegar o gosto quando eu comecei a ler as coisas que eu gosto, e a partir daí eu voltei pras coisas que realmente são mais voltadas pra literatura mesmo. Então, acho que esse negócio de ler por obrigação é algo chato também. Se você tenta colocar leitura na sua rotina, mas como uma obrigação só porque tem alguns benefícios que pode ser bom pra você, realmente eu acho que você não vai sentir o poder total da literatura, assim, não. Sim, eu acho que realmente o melhor caminho é você escolher alguma coisa que você sabe que você gosta. Exatamente. Porque assim que você se acostuma, sabe, quando vira um hábito de fato, mesmo que você leia algo que talvez não seja muito do seu estilo, já vai estar um pouco mais fácil pra você, porque você já se acostumou um pouquinho. Vou aproveitar então, vou comentar, porque acho que o meu caso é muito parecido com o seu. Acho que eu tava pensando sobre Turma da Mônica, muito algo que vem em mente, porque essa leitura muito assídua, assim. Eu lembro que eu realmente tinha o hábito de estar com os meus pais e a gente, se passasse por uma banca, eu gostava de ir lá e dar uma olhada nos gibis disponíveis da Turma da Mônica. Tanto a deles criança quanto a jovem. A Turma da Mônica jovem. Eu gostava dos também. dois. Sim. Eu lia muito, assim. Acho que eu tive foi meu primeiro contato com o mangá também, né? Porque eles tinham o modelo mangá também. Sim. Mas eu acho que no todo eu consumi mais da Turma da Mônica deles crianças mesmo. Sim, também. Mas eu acho que, tipo, acho que eu tive mais de uma dezena de livros dos mangás da Turma da Mônica jovem.
E aí depois eu acho que eu me veio muito o Diário de um Banana. Putz, era um livro que eu tinha vontade de ler, mas nunca consegui Você ler. nunca leu? Nunca li. Nossa, eu não trouxe eles, mas eu tenho... Nossa, eu acho que eu tenho, tipo, umas 5 edições, eu acho, provavelmente. Caraca, eu gostava legal. muito, assim, eu gostava realmente Sim. muito. Eu lembro de dar uma risada, assim, dar uma risada genuína, assim, né? Tipo, parar e começar a rir. Legal. E acho que eram livros que eu devorava. Tipo, era muito... Acho que deve ter o quê? Umas 200 páginas. Tipo, tudo bem que... Eu nem sei como que classifica se é um quadrinho, se é uma light novel. Não sei o que, que Porque gênero se ele encaixa. fica, tipo... Você tem as ilustrações, mas é o texto corrido ali, sabe? Né? Tipo, você até tem certos balões de fala, mas é muito equilibrado. Eu acho que Diário de Banana dosa, assim, essa mescla entre quadrinho e um livro. Sim. E aí você tem a narrativa, assim, não é uma narrativa tão sequencial, assim. Até acho que pelo que eu me recordo, tanto dentro dos livros quanto entre eles, você não necessariamente tem, tipo, nossa, você tem que ler em ordem cronológica pra você entender a lore. Se você pegar um, você já consegue entender o contexto, né? Sim, sim. Tanto que eu acho que as histórias são baseadas nas vidas de todo mundo que participa ali da produção do livro. Então, tipo, Caraca. acaba sendo, acho que, uma mescla de ideias. Sim. E aí eu tive muito esse contato, assim, eu tinha realmente muito esse ímpeto de querer ler Diário de um Banana. Mas aí pensando, vamos dizer assim, em livros realmente sem desenho, sem imagens, livros. Sim. Eu acho que houve um contato mais na escola. No Fundamental realmente não me recordo direito. Mas acho que no Fundamental 2, uma coisa que eu achava muito legal da minha escola é que ela tinha o hábito de... Como eu posso dizer? Acho que era por semestre ou por bimestre. Na aula de português, você tinha que escolher um livro e você tinha que fazer uma apresentação sobre ele. Então, tipo, tinha uma mini biblioteca lá tipo, uma estante de livros. Sim. E aí você podia escolher um livro e aí você tinha que ler e depois apresentar. Então não tinha tanto essa obrigação de você escolher... você ser obrigado a ler uma coisa que você não quer. Tipo, todo mundo tinha um pouco essa Então autonomia. você escolhia o livro? Sim. Na minha tinha isso, mas a gente não escolhia o livro. Então era um saco. Sim. Tipo, no ensino médio eu tive essa vertente de não era escolha e ia ter uma prova relacionada a esse livro. Sim. Mas isso foi bem legal porque acho que cada um trazia livros muito diferentes. Acho que o que eu mais me lembro... Teve acho que uns 4 livros que eu li por conta disso. Mas o que mais me marcou foi que eu li O Iluminado. Sério? Eu li O Caraca, Iluminado na legal. época. Não, eu vou confessar, na real, eu não terminei de ler o livro. Faltava, tipo, umas 50 páginas, mas eu tinha que apresentar. Muito pouquinho. Mas eu apresentei sem terminar o livro e, tipo... eu meio que mesclei com o final do filme, do que eu falei, essa é a mesma coisa, tá ligado? Sim, sim. Mas foi uma leitura muito boa, depois de um tempo... Acho que deve fazer, não sei, talvez já uns 4, 5 anos, mas depois eu reli o Iluminado mais velho, eu adorei, achei muito, muito bom. É muito diferente do que eu me lembrava, assim, porque na minha memória, pra mim a história do Iluminado é muito a história do filme. Então, Sim. ler o livro e notar o quão diferente ela é, sabe? Pelo menos, assim, agora meio que inverteu as posições, porque acho que eu não me lembro direito do filme, mas eu me lembro bem do livro. Sim. Então essa questão do Danny, né, dele ser iluminado, essa relação, ele é meio que é o protagonista, né? Eu acho que no filme eu tenho a impressão muito que o Jack Nicholson, o Jack, ele é o protagonista. Né? Ele tem mais cara de protagonista, assim. Sim. Então eu tive esse contato. Acho que eu cheguei a ler Pequeno Príncipe nesse contexto também, que eu gosto muito, assim, acho que é legal. um dos meus livros favoritos, assim, fáceis. Pequeno Príncipe, eu só vim ler de verdade ele ano passado, acredita? Ah, é? Porque eu já cheguei a ter ele em mãos, mas por um curto período, aí eu não consegui ler, aí quando eu vi já não tava mais comigo. Então, mas esse era outro que eu também, era um clássico que eu tinha vontade de ler, mas não tinha. Mas a questão é que dessa vez eu tive a oportunidade, mas não consegui ler a tempo. Entendi. Aí eu só consegui ler mesmo ano passado. E pô, que livro maravilhoso, cara. Nossa, sim. Devia ser uma leitura obrigatória pra todo mundo. E esse é um livro simples, de entrada, assim, que você consegue ler em um dia e que é muito total. gostoso de ler. Nossa, que livro maravilhoso. Sim, e tem as ilustrações ali pra Também, complementar. exatamente. Mas eu acho que comparando com o Diário de um Banana, acho que acho que o texto em si é mais importante, sabe? Acho que Sim. o equilíbrio entre os dois. Tipo, o livro com certeza funcionaria sem as ilustrações do Pequeno Príncipe, mas complementa demais. E é um livro lindo, assim. Acho que é realmente Demais. um dos meus livros favoritos até hoje. Não tenho muito outro que eu revisitei, assim. Mas aí depois do ensino médio, eu acho que eu tive uma relação um pouco mais distante. Eu já tentei ler no celular, sabe? Pra tentar... meio que encontrar um caminho de facilitar essa leitura, sabe? Sim. Mas eu, tipo, mano, eu odeio ler em tela. Eu também, mano. Não consigo. Não gosto. E tanto que esse é um problema da minha relação com o mangá. Porque eu tenho dificuldade de consumir em tela. Então, pra Entendi. mim,
eu acabo não lendo mais mangá por conta disso. Aí os volumes físicos, ou é muito caro, ou é difícil de Ou encontrar, são muitos, né? Ou são muitos volumes. E aí fica difícil, mas acho que são poucos casos assim de mangás que eu consegui ler digitalmente. Eu acho que teve algum livro que eu li no ensino médio digitalmente, mas agora eu não me recordo qual que era. Era algum... Não sei se era Brás Cubas, realmente não vou, não sei se era o da... É Capitu o nome do livro da Capitu? Qual que é o nome do livro da Capitu? Não lembro, mano. Eu esqueci o nome Agora do você me livro. pegou. Eu não lembro qual que é o nome, mas enfim, esse livro da Capitu também, Sim. eu acho que eu cheguei a ler ele na época. Mas aí depois de um tempo, acho que minha memória, assim, vai muito já para anos recentes, em que... Ainda mais na faculdade. Na faculdade foi um período que eu consegui estimular bastante minha leitura. Porque aqui na São Judas a gente tem a biblioteca, e aí eu costumava muito pegar livros na biblioteca. E tinha... Era engraçado porque tem um prazo, né? Você tem que ficar renovando. Sim. Então você tem, acho que são 7 ou 14 dias, e depois você tem que renovar e você chega no limite de renovação. Então você era meio que obrigado a ler nesse período, ou senão você teria que devolver e pegar de novo. Sim, isso é um saco. Nossa, que Sim. chatice. Mas eu acho que pra mim foi bom, e nessa acho que eu não me recordo quantos livros eu li, mas teve alguns que me marcaram bastante. E aí, ao longo desse caminho também eu fui comprando mais livros e tal, lendo em casa mesmo. Mas é uma relação... E comprei um Kindle também, o Kindle ajudou bastante. Inclusive, eu ia te perguntar sobre o Kindle, como que é a sua relação com ele? Porque, assim, eu vou falar a verdade, eu gasto pra caramba com livro. Não só com livro, com quadrinho também, mangá. Então, talvez o Kindle seria uma opção viável pela questão de preço e mobilidade também. Espaço também, porque agora eu tenho livro pra caramba, então minha prateleira tá super cheia. E o Kindle você pode levar pra qualquer lugar, você pode ler a qualquer momento. Os livros são mais baratos. Então, Sim. como que é a sua relação com o Kindle? Olha, eu gosto bastante dele, eu acho que me ajudou muito quando eu comprei ele, assim. Hoje em dia eu tô lendo mais físico do que no Kindle em si, mas eu baixei muito livro nele, e meio que me ajudou por conta de ter certos livros que eu gostaria de ler e que eu tenho a impressão que eles seriam um pouco mais difíceis de conseguir. Tá. Ou que, tipo assim, se eu comprasse, acho que a minha relação com eles não seria a mesma. Tipo, por exemplo, eu tava lendo... Esse é um livro que eu nunca terminei, mas eu tava lendo o livro do Oppenheimer, né? Sim, Da você biografia. comentou. E é tipo assim, mano, eu sinto que eu li uns 3 livros dentro dele, mas eu não terminei ele ainda. Sim. Mas, sei lá, eu sei que ele físico, assim, ele é uma bíblia. Tipo, ele é muito grande. Então, tipo, eu não me veria saindo de E casa lendo com com ele. ele, Ou, né? tipo, vou dormir e vou ficar com aquele tijolo em cima de Sim. mim. Então, isso ajuda muito. Eu acho que a sensação de estar lendo no Kindle é diferente da sensação de você estar lendo no celular, ou no seu notebook, ou no seu, enfim, no seu monitor como um todo. Acho que por alguns motivos. Primeiro que você não tem outras funcionalidades nele, sabe? Você não... Não é um celular, né? não é um celular, um tipo... smartphone. Porque, tipo, mano, a gente usa, sei lá, o celular, sei lá quantas horas por dia, e aí, tipo, você para e vai falar, não, eu só vou ler agora, Sim. sabe? Tipo, eu não acho que o celular, ele consegue ser essa ferramenta de contemplação. Tipo, de você parar e ficar Demais, focado nossa. numa coisa. Não tem como. Ainda mais, tipo, leitura que não é tão estimulante. Tem gente que vê série, tem gente que vê filme, anime. Eu também não costumo ver, eu gosto de ver realmente na tela e tal. Mas, enfim, eu acho que tem esse ponto do estímulo. Mas também tem a questão da praticidade que você comentou. Eu acho que como ele não emite muita luz, você consegue, tipo, basicamente zerar. Então, tipo, se você tá num ambiente escuro e você zera a iluminação, você não vai conseguir ver direito, sabe? Sim. Então, tipo, diferente da tela do celular, quanto mais iluminação, melhor. Tipo, porque ele simula se você quiser dar uma olhada até, Sim. ele simula meio que como se fosse a iluminação de uma página. E você consegue personalizar o tamanho da letra. Você sabe, você tem uma noção de onde você tá no livro. Então, por mais que você fique muito tempo sem ler, você consegue parar exatamente onde você parou. Isso é bom também. Você volta assim certinho. E eu não sei, eu acho que pra mim, por mais que hoje em dia eu tenha lido menos nele, acho que me ajudou no cotidiano, sabe? Sim. Tem um livro que eu li recentemente que é Aos Prantos no Mercado, acho que é Crying at 8 March. Eu esqueci o nome acho que é Michelle é o nome da autora, que ela também, ela tem uma banda que se chama Japanese Breakfast, que eu gosto muito, e ela tem esse livro que ela fala sobre o luto dela com a mãe dela. Então, tipo, a mãe dela batalhou câncer por um longo período, e ela fala sobre a relação dela. E o nome se chama Os Prantos no Mercado porque ela é sul-coreana, a mãe dela. Sim. Então ela conta um pouco sobre essa relação da comida que unia as duas. Então, tipo, ela fala que parte do carinho que ela sentia uma pela outra era por conta da comida.
E aí elas indo comprar, ela fala, tipo, que se ela fala sobre ela tá limpando a própria mãe por conta dela tá tão debilitada, ou, sei lá, do cabelo dela caindo, ela fala que ela fica de boa. Mas se ela fala que se ela vai no mercado e vê uma criança com a mãe, ela, tipo, se acaba de chorar. É um gatilho, né? Nossa. Então é, tipo, é um livro muito bonito, assim, e, sei lá, eu já admirava muito. Acho que deixa eu confirmar o nome dela, mas acho que é Michelle. É Michelle Zauner. Eu já admirava muito ela, por conta da música dela, enfim, da banda dela. E depois desse livro, pra mim, foi, tipo... melhorou ainda mais, sabe? Sim. E aí eu li em inglês mesmo, original, pra, tipo, enfim, ter a versão mais fiel do que ela escreveu de fato. Sim. E acho que é um livro que ele é muito famoso. Acho que você consegue achar ele aqui no Brasil tranquilamente. Mas, sei lá, acho que pelo contexto e de, tipo, querer ler, isso é uma coisa muito prática, isso me ajudou muito. Tipo, ter no Kindle e tal. Mesmo vale pra outros livros, tipo, eu li o Hobbit, sabe? Então isso acaba facilitando bastante. Tipo, eu quero ler um livro específico. Será que eu começar ele basicamente agora? Você consegue, sabe? Sim. Tipo, acho que acho que um pouco de imediatismo nisso, mas agiliza o processo. E pra mim, pelo menos, foi muito benéfico. Eu recomendo, assim, eu não sei dizer... eu conheço pessoas que, por exemplo, tem o Kindle, tem uma conhecida minha que ela é, tipo, mano... a Liz, né? Você conhece Sim, ela? conheço. Ela, tipo, mano, aficionada por livros e tal, tem o Instagram dela que ela também comenta sobre livros e tal. E acho que eu vou até deixar o link na descrição pra quem quiser dar uma olhada, Sim, que boa. ela produz conteúdo Ela sobre. produz conteúdo, né? Tem um canal no YouTube, né? Sim, então quem quiser dar uma olhada, confere. Mas eu sei que ela, tipo, tem o Kindle, mas ela não deixa de comprar livro físico. Acho que é um pouco essa relação. E eu tenho um pouco isso assim também, tipo, eu tenho Kindle, mas mesmo assim, se eu tô num lugar e eu vejo um livro legal, ou se, enfim, eu quero comprar um livro específico, uma edição específica, eu compro porque... Ficar pegando, né? Sim. Tem livros que, tipo, acho que eu não tenho tanto essa brisa de, por exemplo, tem gente que lê no Kindle ou gosta, ou tipo, com mangá também, sabe? Lê o mangá e gostou tanto que quer ter a versão física. Literalmente eu. Eu não tenho tanta essa brisa, mano, assim. eu tenho, cara, porque eu acho que você pegar o livro pra ler fisicamente tem uma sensação completamente diferente. Eu acho que isso também, em partes, por causa da minha aversão a ler em tela, porque eu tenho Sim. uma dificuldade, é difícil pra mim. Então, ler fisicamente, primeiro, tem a coisa de você estar ali com material físico, tem a questão de você guardar na sua prateleira também, porque querendo ou não, acho que é um fator determinante. Mas, cara, mas pra mim é porque, no geral, acho que... Não sei, acho que ele acaba contribuindo pro gosto da leitura, sabe? Não sei, é até difícil de explicar, porque realmente é muito gostoso você pegar pra ler físico. É uma coisa que eu não sinto lendo digitalmente, por exemplo. Eu acho que a melhor leitura que eu tive lendo digitalmente, por exemplo, foi com Death Note Another Note, que é não é a novelização, acho que é uma novelite, eu acho que esse é o nome, né? É de Death Note, que... conta a história, inclusive a gente já falou aqui na garagem, mas conta a história da Naomi Misora com um caso onde ela trabalhou com ele. E foi meu primeiro livro em inglês também, então acho que esse é um dos motivos pelo qual eu gostei. Então, e foi bom ter lido online primeiro, porque aí eu pude pesquisar as palavras que eu não sabia e tudo mais. Boa. Então isso acabou contribuindo. Mas foi um livro positivo, assim, mas todo o restante, todos os demais livros que eu tentei ler online, não tive a mesma sensação. E quando eu peguei pra ler Death Note Another Note fisicamente, com um físico em mãos, pô, cara, não tem comparação, sim. Primeiro porque é uma edição muito bonita, então essa é uma outra coisa muito legal também, né? Dependendo da edição, isso acaba contribuindo também pro livro, eu acho que sim, porque, por exemplo, livros brasileiros mesmo tem várias versões. Tem versão mais barata, mais simples, mais acessível. Tem outras edições de luxo também, que tem uma capa mais bonita, uma capa dura talvez, e etc. Mas eu acho que acaba contribuindo para toda a sensação de você estar lendo ali e tudo mais. Não, eu concordo. Tipo, acho que hoje em dia eu tenho um pouco um preciosismo de, se eu for comprar um livro mídia física, eu quero que ele seja capa dura. Sério? Sabe? Eu tenho um pouco esse preciosismo, porque... Quer dizer, não é um tabu, assim, um dogma pra mim, mas eu acho que é uma coisa que eu gravito pra esse caminho. Até pelo fato de... Pra mim tem uma certa lógica de conservação, sabe? Eu acho que livro capa mole, dependendo do caso, você sente um pouco mais o efeito do tempo nele. Verdade. Sabe? Tipo, seja nas extremidades, ou enfim, acho que vai meio que dando uma enrugada, assim. E eu acho que livro capa dura, pra mim, parece que preserva um pouco melhor. Tipo, você vê assim, tipo, você passa um paninho nele, tipo, já ficou um pouco melhor, não tem tanto essa coisa de sentir os amassados nas pontas e tal. Então eu gosto um pouco disso. Mas pra mim, assim, acho que eu tenho uma relação bem equilibrada, assim, entre a ideia de ler no Kindle, especialmente. Acho que nesse sentimento de ler digitalmente, pra mim é a mesma coisa que... Compartilho o mesmo sentimento que você. Sim. Porque pra mim é realmente...
Eu não sei, pra mim, livro acaba sendo um refúgio de tela, sabe? Então, exatamente. Livro é um refúgio de tipo, estímulos e tal. Sai do celular, sai do computador e vai pegar alguma coisa pra ler, né? Algo que não seja algo digital. Sim, então você tá lá, tipo, você tá lendo, você tá tendo um momento ali de... Porque pra mim é meio meditativo, né? Eu acho que literatura é uma forma de consumo muito meditativo. Verdade. E você tá lá, tipo, com o seu celular, tela azul na sua cara, sabe? Sim. Acho que no fim das contas não te relaxa tanto quanto você ler um livro da moral te relaxaria. O Kindle, por conta da luz em si, eu acho que isso também me ajuda, porque você não tem tanto essa sensação de estar no celular e você fica com sono lendo o Kindle, porque você não tá tendo esse estímulo de iluminação intenso. Mesmo acho que vale pra livro, assim. Acho que você consegue relaxar Verdade. lendo. Mas, enfim, a gente pode comentar um pouco sobre os livros que a gente trouxe, talvez. Vamos, sim. E aí também sobre livros que não... Infelizmente teve livros que eu não consegui trazer aqui, mas... Eu também não. Mas a Nossa. gente pode Você quer falar sobre isso que você trouxe? Todos são do Kafka? Sim, todos aqui são do Caramba, Kafka. você tem a coletânea dele. Tenho, não é completa, tenho algumas edições meio separadas. É as edições da Companhia da Letra. Que legal. E aqui eu tenho 2, 4, 5 volumes. E algum desses livros, eles reúnem pequenos textos do Kafka também, porque o Kafka ele é uma figura interessante, porque ele não queria que os livros dele fossem publicados. Principalmente depois que, assim, antes dele morrer, né, ele morreu jovem, com 41 anos. E ele falou pro amigo dele que, olha, não quero que você publique meus livros, esse é meu último desejo pra você. Eu quero que você pegue tudo e queime. Era esse o desejo dele. Inclusive, tá até escrito aqui em alguma das páginas. Esse era o desejo do Kafka, porque ele realmente tinha essa relação de amor e ódio com a escrita, né? Ele gostava muito de escrever, mas ele não gostava dos textos dele. Caramba! Então, isso tem muito a ver com o tipo de coisa que ele escreve também, porque é muito melancólico, cruel, sabe? Ele tem um jeito de escrever muito duro, sabe? Isso tem muito a ver com o psicológico dele também, porque ele é um dos tipos de artista que... sabe, tinha sérios problemas e que... sangra na própria obra, Exatamente. Né? Que se tivesse um psicólogo, ele não escreveria nada disso, provavelmente. Ele ia tá bem. Exatamente. Caramba. Mas eu gosto muito desse tipo de escrita que ele tem, porque ele faz esses pequenos contos que são maravilhosos. Eu adoro quando um conto, ele se encerra em si mesmo, sabe? Não é, tipo, só o livro completo. Ele tem obras que são livros completos mesmo, tipo A Metamorfose, como eu já citei. Mas um dos meus favoritos é o Veredito na Colônia Penal. Nossa, eu não sei nada sobre ele. Cara, eu vou falar sobre a Colônia Penal porque foi esse conto que me fez começar a ler Kafka. Foi o seu ponto de partida. Foi. E eu vou explicar o porquê. Eu vou retomando o assunto do Resident Evil Revelations 2, né? Porque Alex Wesker, ela tem uma ilha onde ela faz experimentos com cobaias humanas. E nessa ilha, ela, tipo, preparou várias, como posso dizer, câmaras de tortura. Porque o vírus que ela criou, que ela tá testando, ele é ativado pelo medo. Então, a tortura causou medo também. Então, essa é uma das formas dela testar o vírus. E uma das câmeras de tortura que a gente encontra no jogo é a mesma câmera de tortura que a gente encontra aqui na Colônia Penal. Onde a gente acompanha um general, não lembro qual é a patente dele, acho que um capitão, enfim, não lembro exatamente o que ele é. Que ele tá acompanhado de um técnico que vai ver essa máquina de tortura porque ela vai ser desativada. Só que o general, ele tem um apego muito forte com essa máquina. Ele literalmente ama a máquina. Caramba. E essa máquina, ela escreve a sentença da pessoa na pele dela. Então, e aí, tipo, ele vai descrevendo como que ela funciona e a gente vê um presidiário sendo torturado ali, o técnico tá acompanhando e, sabe, é super nojento, é muito cruel, muito interessante. Ver também como que esse coronel tem meio que uma relação de amor com essa máquina que causa tortura, sabe? E ele fica completamente isolado quando ele sabe que ela vai ser desativada. Enfim, não vou elaborar muito mais porque é um conto curto, mas muito interessante. E eu, tipo, ver essa referência no jogo, eu falei, caraca, que da hora, mano, que interessante. E o Revelations 1 também, ele também tem uma relação com literatura, porque ele é muito baseado no Inferno de Dante. Sim. Nossa. Tem várias referências também, em alguns trechos ao longo do jogo. Só que o Revelations 2, ele pega muito mais essa questão e, tipo, aprofunda muito mais, sabe? Porque aí já faz parte diretamente da história, da conexão da Alex Wesker com os trechos do Kafka e tudo mais. Ela faz citação ativa durante o jogo também, ela cita algumas frases, então uma relação muito interessante. E as outras obras dele seguem também o mesmo caminho, sabe? É difícil encontrar uma obra dele que
Eu acho que não tem uma obra que seja good vibes, assim. Sério? Aham. Se você entrar pra ler alguma das obras deles, você provavelmente vai acabar ou muito pensativo, ou sofrendo, ou triste, Uhum. e tudo mais. Tem a Metamorfose também, que é um clássico, Sim. que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, que a gente acompanha um cara que ele tava dormindo, e no dia seguinte ele acorda pra ir trabalhar e simplesmente descobre que ele virou uma barata gigante. Sim. É o Gregor, se eu não me engano. E é uma história muito louca também, muito nojenta, mas é muito mais sobre a relação dele com o trabalho e com essa relação de provedor pra família dele, sabe? É, nossa, sim. Não, Cara, um livro muito interessante, porque mesmo ele transformado em uma barata, a preocupação dele é ir pro trabalho, sabe? Ele precisa gerar o lucro ali pra família dele, porque ele sustenta a família dele. Aí, com o passar do tempo, mesmo a família dele tentando ajudar, eles desprezam ele porque agora ele é uma barata gigante. Ele perde a utilidade. Exatamente, sim. Ele, sabe, fica literalmente na cama, no quarto, isolado, sem ter o que fazer. Aí chega um momento que a família começa a desprezar ele completamente e ele acaba sentindo isso na pele. Pô, é uma obra muito, sabe, pesada, assim, muito Sim. difícil de pegar pra ler. Do Kafka foi a única que eu li dele. Eu lembro que inclusive eu peguei aqui na faculdade. Uhum. E eu achei muito. Pra mim foi muito. Eu não sei, eu não sei o que eu tava esperando desse livro, pra falar a verdade. Mas eu não achei uma leitura difícil, Uhum. sabe? Eu acho que ele é um. Não sei como são os outros livros do Kafka, mas pra mim, pelo menos, foi uma boa porta de entrada Sim. pra conhecer a literatura dele. E eu acho que pra mim ressoa muito essa questão da. Pô, o cara. Igual você falou, ele acorda, vira uma barata, e ele meio que vai perdendo a humanidade ao longo do livro, né? Exatamente. Porque no começo ele ainda fala, né? Eu deixo de entender que ele consegue falar. Uhum. Acho que ele solta algumas frases soltas. E aí ele vai perdendo essa capacidade ao longo do... Sim, do... então, tipo, o chefe dele, ele chega aí na casa Sim. dele, e aí ele fica tipo assim, não, fala pra ele que eu já tô indo, só preciso, Aham. tipo, de um tempinho pra poder ir trabalhar. Sim. Aí ele é taxado como preguiçoso, como vagabundo. Sim. E eu acho que tem aquela cena da maçã, né? Que, Da tipo, maçã. que ele fica com uma maçã nas costas. Sim. E aí acho que é um livro muito, sei lá, ele tem um certo horror corporal muito Tem, forte. muito. Porque você começa a ficar com nojo, assim, do que tá acontecendo. E aí ele vai, tipo... acho que a condição física e mental dele vai piorando Vai. ao longo do livro. E essa questão do desprezo da família dele, né? Porque Sim. ele... Acho que pra mim é um livro muito... eu não sei, acho que certamente dá até um pouco anticapitalista no sentido de olhar pro indivíduo como... o valor dele tá atribuído ao quanto ele consegue... ao que ele produz. É, Ou ao verdade. trabalho dele. Então, tipo, você tem uma pessoa... Eu acho que dá pra imaginar muitos paralelos, assim, seja qual for a situação de uma pessoa que, por algum motivo, ela não consegue, por uma debilidade, Sim. ela não consegue fazer um trabalho, ou não consegue, tipo, ter um convívio social que a gente tá acostumado, e automaticamente parece que o valor dessa pessoa acaba caindo, Perde, né? Sim. E eu acho que o livro critica isso muito bem. E ele é um pouco meio humor mórbido, né? Também, tem algumas situações ali que são tão absurdas que acaba gerando um humor, Sim. não proposital. E acho que eu lembro que a edição que eu peguei, ela tinha notas nas páginas. Então, por exemplo, meio que era o livro, ele tinha anotações de secando o livro, fazendo ponderações e tal. E eu sei que tem umas coisas meio, tipo, uns subtextos ou coisas que as pessoas tentam interpretar e dissecar da metamorfose. Tipo, tem gente que fala que tem uma relação meio, tipo, incestuosa entre o Gregor e a irmã dele. Tipo, pelo menos na visão dele. Sim. Sabe? Porque, tipo, tem a questão da maçã, que falam que é, tipo, uma alusão ao pecado. E aí ele começa a descrever a irmã dele. E ele começa a falar, tipo, meio... Como posso dizer? Meio como uma coisa meio, tipo, não... possessiva, talvez, e tal. E então, agora que você falou isso do Kafka, talvez não querer que publiquem as obras dele antes dele morrer. Acho que é porque, justamente, são temas tão delicados. E ele faz uma versão psicológica tão crua que acho que você acaba associando ao próprio autor, né? Nossa, E, tipo, demais. mano, o que demais. passa na cabeça desse cara pra ele estar fazendo isso, Não, sabe? e a maior parte das obras deles é muito essencial que você conheça um pouco sobre a trajetória dele também, sobre a vida. Tanto é que a maioria dos livros da coleção que eu tenho aqui tem um pouco sobre esse contexto. Cada livro fala um pouquinho sobre ele, porque, cara, as obras dele são muito sobre o que ele sente e o que se passa na cabeça dele também, porque ele é um cara que teve diversos problemas, sabe? Ele se casou diversas vezes, teve vários problemas com o pai. Inclusive, já falando sobre pai, tem Carta ao Pai também, que é outra obra que... Assim, ela não é um livro, essencialmente. É literalmente uma carta que ele estava escrevendo pro pai dele. Só que o texto, ele é tão elaborado e meio que um desabafo sobre a relação dele com o pai dele, mas é tão cruel e triste que ele acabou virando um livro publicado também. Nossa. Aí, nas notas finais também tem algum texto pra
contextualizar sobre essa relação do Kafka com o pai dele, que sempre foi muito confusa e muito controversa também, sabe? Então é tipo uma carta aberta do Kafka pro pai dele. Exatamente. A gente basicamente tá lendo uma carta íntima do Kafka pro pai dele. Nossa, mas o amigo dele é o pior amigo do mundo, né? Caramba, velho. Publicou tudo, literalmente tudo que ele não queria. Tudo que ele não queria. Até o que não era pra ser lido. Exatamente. E tipo, nossa, Sim. caramba, 74 páginas só de carta pro pai. Aham. É Que muito longo. surreal, mano. Não, nossa, tem um livro que me lembrou muito um paralelo com esse. Mas primeiramente, vamos falar aqui do nosso grande leitor. Nosso grande amigo aqui que vai falar sobre os pareceres dele. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando é o João Vitor, JV, Caverna do RPG. Aqui a gente atrasa, mas nunca falha, né? Eu ia falar nunca tarda, mas tarda sim. Então, tardou, mas não falhou. Exatamente. E, pelo jeito, o episódio de hoje, literatura, não? Sim, exatamente. Exatamente. A gente começou falando um pouco sobre a nossa percepção geral de literatura, sabe? Sim. Como a gente vê o consumo de livros hoje em dia. Porque acho que é uma forma de mídia que parece que tem uma barreira um pouco maior para as pessoas. Sim, Sabe? Não concordo. é algo tão disseminado. Acho que tem a questão... obviamente, é um aspecto cultural. Acho que tem países que conseguem lidar melhor com isso, de estimular a leitura para a população. Sim. Acho que o Brasil, infelizmente, acaba tendo uma dificuldade com isso. Mas a gente falou um pouco sobre nossa relação e como, sei lá, desde a infância a gente teve contato de alguma forma. Sim. Eu falei da Turma da Mônica, o Cauã também. Ele falou sobre os livros de Star Wars, eu falei sobre o Diário de um Banana, que também foi um livro que acho que realmente me despertava um interesse genuíno de querer ler todos. E aí a gente comentou um pouco geralzão, e depois a gente começou a falar sobre os livros que a gente trouxe. E aí o Cauã trouxe... Inclusive, eu ia trazer algumas coisas, esqueci em cima da minha prateleira. Enfim. Poxa. Tudo bem. Mas, como eu comecei a ler... Cara, pior que é muito louco, porque no começo mesmo, quando eu era bem pequeno, eu tinha muita resistência à leitura. Muito por conta da escola, né? Que tinha muito essa questão do livro didático, o professor ficava forçando a ler, tinha esse negócio de, você vai ler porque tem que ler, senão você vai ficar burro, sei lá, enfim. Esse tipo de coisa, eu acho que tinha muita resistência. Demorou muito até eu começar, tipo, a pegar e falar, não, vou ler por mim mesmo e tudo mais, sei lá, eu já tinha uns 8 anos, por exemplo, 9, sabe? Já era um pouco mais pra frente, eu lia meio que os livros da escola meio forçado. Inclusive até alguns que mais pra frente, quando eu comecei a entrar mais pro ensino médio, comecei a ler e gostar mesmo. Sim. Por exemplo, tem alguns livros brasileiros, tipo Capitães da Areia, eu acho muito legal, Nossa, muito é da muito hora. bom. De Areia, sim. muito bom. Capitães de Areia é bom. muito massa, tá ligado? muito da E hora. é um negócio que eu fui ler e meio que prestado de uma professora minha. Eu fui meio com preconceito, porque eu já tinha lido alguns livros brasileiros que eram clássicos, né? Que eu já não tinha gostado tanto, eu achava a linguagem meio esquisita numa ou noutra. Mas alguns me pegaram mesmo, assim, e eu comecei a meio que ter esse negócio de quebrar barreira. Eu acho que outra coisa que meio que quebrou um pouco da minha barreira foi quando eu comecei a ler quadrinhos também, bastante. Quando eu tava lá com uns 10, 11 anos de idade, comecei a ler quadrinho. E aí tem aquele negócio que meio que sempre dizem, o João não gosta de ler, o João não gosta de ler. Aí chegou ele, não, ele gosta de ler, tá lendo quadrinho. Aí eu falei, putz, eu gosto de ler, né? E aí eu comecei a meio que dar chance pra alguns livros e tudo mais. Cheguei a ler, nessa época, Harry Potter, por exemplo. Nunca tinha lido Harry Potter quando eu era mais novo. Eu cheguei a ler o primeiro livro e parte do segundo. Teve algumas coisas que eu li meio depois mais pra frente, quando eu tava com uns 14, 15 anos, meio influenciado por namoros passados aí, namoro passado. Que minha ex ficava falando de um livro que era Seleção, que ela queria que eu lisse. Seleção? Que era romance, não sei o quê. Ela me emprestou. O primeiro livro eu achei interessante, eu admito. Você gostou? Admito que eu achei interessante o primeiro livro da Seleção. O segundo eu achei horroroso. Tanto que eu parei de ler, eu falei, não vou... Eu já tinha um senso crítico maior, já era mais chato, já escrevi algumas coisas. Aí eu falei, nossa, esse segundo filme é horroroso. Ela, como é que você não gostou, não sei o quê? Criou conflitos na minha relação. Entendi. Na época. Mas foi meio que assim que comecei a ler. Quando eu comecei a entrar em teatro também, no teatro, que eu fiz Você teatro. fez teatro? Eu fiz teatro. Caraca, eu não sabia, Eu mano. também acho que não sabia dessa informação. Eu não tive minha estreia, infelizmente, mas eu ensaiei bastante, assim, tipo... A gente ia fazer... qual é o nome daquela peça? Que é Revolta das Mulheres, se não me engano. Que é uma peça... Acho que é... Nossa, eu posso falar muita besteira, gente. Faz muito tempo que eu tava vendo isso, mas acho que é do Aristóteles, alguma coisa assim. Que é uma peça que é uma comédia sobre as mulheres se revoltando na Grécia. Algo assim, não querendo mais, tipo, transar com os homens, uma parada assim. A gente saiu bastante pra fazer, mas acabei não conseguindo na minha estreia. Poxa. Mas foi bem divertido. Eu participei nessa época, eu fiquei muito interessado e eu fui ver algumas peças e tudo mais na época. E por conta disso, acabei vendo uma peça feita por universitários do Sonhos de uma Noite de Verão do Shakespeare. E por conta disso, eu acabei indo ler os textos mesmo dele. Eu achei difícil pra caramba, assim, imagino. na época, né? Eu era adolescente ainda. Mas foi muito interessante, porque quando eu fui ler Sandman,
tem um arco especificamente focado nisso e eu peguei muito mais porque eu já tinha lido. Ah, que bom. Então foi interessante, assim. E meio que é isso. Depois de um tempo, eu acabei me afastando um pouco de leitura, assim, tipo, mais... como posso dizer? Formal, né? Leitura formal, literatura formal. Li uma coisa ou outra, assim, preparando pro vestibular, tudo mais, essas coisas. Mas depois eu comecei a focar muito mais em ler quadrinhos mesmo. Depois que eu Sim. me formei na escola. E uma coisa ou outra eu vou lendo. Tipo, sei lá, Stephen King... Às vezes eu pego pra ler alguns trechos, alguns livros dele, mas nunca continuo, infelizmente. O It mesmo, eu li, tipo, 200 páginas e parei. É que já é um livro por si só, né? Então, exatamente. Ele é muito grande. Sim. Eu tenho muita vontade de ler toda a bibliografia do Stephen King, assim. Eu acho que tem muita coisa interessante. Ainda mais agora, recente, que eu descobri que tudo é conectado, eu não sabia. O É tudo quê? no mesmo universo. Tem. Acho que tudo no mesmo universo. a Torre Negra meio que conecta um pouco melhor Isso. essas coisas, né? Mas eu não sei se o Pennywise chega a ser mencionado. Enfim, acho que tem Enfim, tem é certos porque a paralelos. raça dele é meio que um dos focos do universo do Stephen King, eu não sabia. Que é a raça Caraca. que ele faz parte, inclusive... Eu saí um pouco do tema, mas só pra explicar. Tem as criaturas do... Acho que é o Nevoeiro. É o Nevoeiro. Nevoeiro, tem umas criaturas lá. Sim, São tudo da sim. raça do mesmo universo do It. Eles vêm do universo que é o microverso, micro não sei o quê, micromundo, uma parada dessa. É porque o Macromundo. Pennywise, ele ficou uma coisa meio... Eu nunca, na real, assim, eu nunca li e também não vi o segundo filme pra bater o martelo nisso. Mas tem uma questão dele ser meio que... Ele é um uma- alienígena, mas ele ao mesmo tempo é um ser meio primordial, Ele né? é um ser extradimensional, na verdade, é uma parada dessa, parece. E aí eles vêm tudo desse macroverso, um bagulho assim que ele criou. Mas enfim, voltando. Tem alguns autores que, principalmente quando eu comecei a estudar mais sobre quadrinhos, eu fiquei com muita vontade de ler, porque influenciaram muito. Por exemplo, o Robert Irving Howard, né, que é o criador do Conan. A Aham. Conan que lançou uma coletânea muito legal. Eu queria ter, pra eu conseguir ler tudo. Inclusive, eu já li um conto dele, que é o Estranho de Preto, que é muito bom, que é do Conan, né? É um conto bem curtinho. Foi a única coisa de Conan que eu li, tá? Diretamente de livro. Mas é bem legal. Eu tenho muita vontade de ler o Michael Moorcock também. Mas tudo isso, questão de tempo, gente. Era faculdade, que eu já tô formado, mas quero fazer uma pós. Trabalho, que eu trabalho igual um condenado. Eu sempre tô lendo quadrinho, vendo filme. Então é muita coisa pra acompanhar. Eu gostaria de consumir mais literatura hoje em dia, mas consumo bem pouco. Sim. As coisas que eu venho consumindo de um tempo pra cá foi uma zona da literatura que eu não vejo muita gente falar sobre. Tem muita gente que até gosta de coisas que veio daí, mas que eu acompanho mais hoje, que é as light novels, né? Porque eu comecei a escrever uma light novel também esse ano, por exemplo. Porque eu não me sentia confiante pra fazer um livro, tipo... Sabe, mano, eu não sou o Tolkien, sabe? Eu não vou escrever um Senhor dos Anéis da vida. Eu descobri esse mundo das web novels, né? Que é muita gente, tipo, autor independente, que vai fazendo algumas novels mais focadas nesse sentido de ser algo mais leve e tudo mais. E eu achei interessante. Inclusive, eu leio muita light novel hoje, basicamente. Eu tava falando com o Cauã, que tem um pouco esse ponto de... Dá pra ler no ônibus ou no metrô, mas às vezes você tá tão cansado Sim. que você Sim. prefere só ficar, tipo, existindo do que ficar lendo. Ouvindo uma música, talvez. A gente comentou sobre isso também. E a leitura acho que acaba exigindo um pouco mais, né? Por conta da concentração. Tem autores que não são, tipo... São ótimas histórias, ótimos livros, mas não são fáceis, né? Você tem que ter uma Sim, concentração nossa, um com pouco certeza. maior. Exatamente. Ainda mais porque os livros, diferente de um quadrinho... Tô diminuindo quadrinho, pelo amor de Deus, minha mídia favorita. Mas você tem a imagem pra te apoiar ali pra você estar vendo, né? Ele te guia melhor pela história, digamos Exatamente. assim. O livro, às vezes, tem alguns autores que são mais intrincados, né? Você tem que imaginar aquilo, tem que ver o que ele tá narrando, tem que manter a concentração ali e tudo mais. Até pra você sendo alguém mais visual, tipo eu gosto de ir criando na minha cabeça as imagens ali, sabe? Na hora. Se o livro não tem nenhuma arte, nada, eu preciso criar as imagens na minha cabeça. Então eu vou meio que imaginando. Às vezes no ônibus você tá meio cansado, sabe? Então acaba Sim. não rolando. Até alguns quadrinhos mesmo, que são um pouco mais pesados, algumas leituras europeias de alguns autores, assim. Até o próprio coisa de super-herói, tipo o Hickman. Sim. Jonathan Hickman tem algumas histórias dele que eu não consigo ler no ônibus, Não, cara. realmente. Tipo aquele Deuses que ele fez, o Gods, que é muito legal. Só que, mano, eu parava pra ler no ônibus e falava, não, mano, muito texto, Hickman, na boa. O cara me manda 3 páginas de relatório logo no meio do quadrinho. Eu falo, não, velho, calma lá. Aquele Black Money Murders dele também, mano, tem um monte de texto, assim, uns negócios corridos, uns infográficos. Tipo, Eu tava Togashi. assim, tipo Togashi. Eu tava assim com o Ótimo também, porque apesar dos quadros ser muito... O Alan Moore coloca muito. Uma narrativa muito contínua, mano, você tem que parar ali e prestar atenção também, porque Sim. tem muita questão da narrativa, porque vira e mexe tem alguns flashbacks. Tem alguns documentos também. Tem no os meio do documentos Watchmen também, exatamente, que é todos eles importante são ler. muito importantes. Muito não dá pra importante pular. demais. Eu acho que o Hickman mesmo, ele se baseia muito na questão do Watchmen e do trabalho do Moore. Sim. Porque o Moore gosta muito de colocar documentos, né? Ele tem muito uma parte literária dele, né? Que ele vai trazendo pros quadrinhos assim. Uhum. E eu vejo que alguns autores se inspiram nisso. Pô, isso é muito bom. E ele colocar na quebra dos capítulos, assim, eu acho que acaba dando Excelente. um refresco, assim, muito bom. Não pulem, pelo amor de Deus, gente. Se for ler Watchmen, não não façam pula os isso, gente. documentos. É como se fosse, tipo, uma página só de texto? Isso mesmo. Ah, Aham. nossa. São documentos, tipo, que aparecem no meio do quadrinho.
E ainda tem o quadrinho dentro do quadrinho, né? Que é outra coisa muito foda. Caraca. Então, fenomenal, cara. Nossa, o Watchmen é muito bom, cara. mano. Preciso ler, mano, uma pendência Sim. grande. E Mas foi assim que eu comecei, basicamente, gente. Uhum. Não, da hora. Logo, logo vou trazer um pouco mais de light novels aqui, porque eu sei que meus colegas não vão falar sobre, então eu vou Não, comentar. você pode cobrir essa parte. verdade. Mas eu gostaria de comentar antes que eu me esqueça. Eu acho muito interessante essa coisa do autor que se mescla na obra. E um livro que eu li, acho que foi... Eu acho que eu tava na faculdade ainda, então talvez já faça até 2 anos que eu li. Que foi Declínio de um Homem. Não sei como que é o nome em Tenho japonês. vontade de ler. Mas eu sei que o nome em inglês é No Longer Human. Então seria tipo... que acho que é a tradução mais fiel do japonês. Ah, é? Acho que sim, acho que Declínio de um Homem, acho que No Longer Human é mais parecido, que é tipo... que você não é mais humano. Nossa, mas que título bonito. Não Mas o livro... tipo, é um livro muito pesado, assim. É o do Osamu Dazai, inclusive Sim. o Junji Ito fez uma versão dele em mangá. Eu não tanco ouvir nome de autor japonês porque eu lembro de Bungo Stray Dogs, cara. Porque é quê? tudo igual. Não, porque eu não sei se vocês estão ligados, no Bungo Stray Dogs, todos os personagens são nomes de autores, de livros. E os poderes dele têm a ver com alguma coisa de alguma obra do autor. Mas Caraca. são só autores japoneses? Autores japoneses e do mundo afora também, assim. Legal. Da Tem hora. o Lovecraft. Tem pessoal que é o Lovecraft, não Nossa, dele. ele é racista, não? Não sei, ele não Ele fala lança o muito. Cthulhu. É estranho. Ele é estranho. Pode crer. Dazai é o protagonista do Bungo Stray Dogs. mano. O Dazai é o protagonista? É o protagonista. Que da hora. Ele fica toda hora querendo morrer, mano. Caraca, mano, então... eu vou comentar meio por cima da história, porque o livro ele foi escrito... Ele foi publicado, eu acho. Acho que foi um mês antes dele se matar. O quê? O Nem Osamu Dazai. ferrando. Então, tem a versão que eu li... Eu acho que foi em português. Foi em português, eu acho. Mas a pessoa que fez a tradução comenta que, tipo, é um livro que tem tom autobiográfico, mas que o Osamu Dazai, ele descreve o Dazai como tão talentoso que, tipo, se fosse só uma biografia não seria tão bom assim, sabe? Tipo, realmente tem um talento Sim. pra escrever um romance, assim, no sentido do formato, né? E é um livro, acho que ele divide em 3 capítulos principais, que é basicamente ele na infância, ele é um pouquinho mais velho e ele, tipo, mais pro final da vida, vamos dizer assim, tipo, ele já bem mais adulto. E é basicamente, mano, é sobre um cara e a desconexão dele com a realidade. Então, eu acho que o primeiro capítulo que mais me pegou, assim, porque é, tipo, ele criança e ele fala muito sobre como tudo pra ele era muito performance, sabe? Tudo era performático pra ele. E tem uma parte que talvez seja a minha parte favorita do livro, que eu acho muito boa, que tem uma cena em que ele tá na escola e ele era sempre muito engraçado. Ele conseguia ser muito engraçado, ele era meio que um palhaço. E teve um dia que ele tava, tipo, fazendo alguma coisa e ele caiu no chão. Tipo, ele se tacou na areia. E aí, só que, tipo, ele fez de propósito. Mas todo mundo achou, tipo, nossa, ele caiu sem querer. Mas ele fez de propósito para as pessoas rirem e tal. Mas ele, tipo, enfim, ele meio que mascarou pra parecer um acidente. Sim. E aí chegou um moleque, e aí chegou e falou pra ele assim, eu sei que você fingiu. E aí ele começa a querer matar esse moleque. quê? Porque ele fica, tipo assim, ele não pode falar pras pessoas Caraca. que eu tava fingindo, sabe? Ele vai estragar tudo, sabe? E aí ele começa a virar amigo desse moleque. Tipo, de propósito, porque, tipo, eu tenho que manter ele perto de mim. Porque ele sabe nossa. demais. E eu acho que... Eu não lembro direito, mas eu acho que eles ficam amigos, assim, até a vida adulta, tá ligado? Caraca. E é tudo por conta que ele, tipo, não quer que o moleque conte que ele tava fingindo, sabe? Ele não pode, tipo, quebrar a máscara Sim. do protagonista. E aí, tipo, pra mim essa parte é muito, tipo, mano, olha esse cara, tá ligado? Tipo, maluco, acho que é tá muito, ligado? achei muito bom. É o Light na infância, mano. Então. E aí vai mostrando ele, tipo, envelhecendo. E aí mostra os relacionamentos dele. Tipo, como pra ele era uma coisa meio dele. Ele tá com alguém, mas ele meio que odiava essa pessoa, sabe? Ele tá meio que por tá. E aí isso vai se reverberando assim, ao longo da história. Eu acho que tem um caso de uma pessoa que acaba até morrendo, meio que e tá com ele ali, Sim. sabe? Mas é muito. E aí ele começa a beber muito, porque é tipo. É o meio que o alívio dele, sabe? É o Sim. alívio dele poder beber um pouco e, tipo, se distanciar da realidade. E aí, então, é muito louco, assim, porque você fica se perguntando, tipo, onde tá a ficção, onde a ficção acaba e onde o autor começa, tá ligado? Porque é uma história, né? Tipo, um romance, uma ficção, mas ao mesmo tempo tem inspiração na vida do Dazai. Sim. E aí, tipo, ele postou. Ele publicou esse livro. Postou. Postou no Fez um Twitter. story. No Twitter. E aí No depois, tipo, ele já... Tipo, mano, o cara morreu, sabe? Sim. Então, tipo, acho que dá um peso ainda maior. E é um livro bem pesado, assim. Eu acho que dá pra... Não é uma literatura difícil no sentido de ser complicado de entender, mas é uma literatura difícil porque é um texto pesado, sabe? É uma literatura muito densa. Mas ele não é um livro muito longo. Eu acho que
eu li no Kindle, mas eu acho que deve ter, tipo, umas 140 páginas, sabe? É uma leitura que, tipo, dá pra você ler até que rapidinho. Nossa, Sim. aí eu me questiono até onde vai o hiperfoco do João, né? Porque vocês sabem que eu adoro Bungo Stray Dogs. Tudo que você falou eu Cara. sabia. Eu nunca li esse livro, mas eu sabia por Sério? causa que eu pesquisei do Dazai, só O por causa do quê? personagem. Sério? Mas tipo, ele realmente se inspira na história? Tipo, é meio Mano, similar? sim, tem muito disso. Tipo, o personagem, ele no anime, ele era da máfia, né? Aham, E quando ele tá com os detetives, ele sempre tenta ser o cara meio engraçadão, assim, ele é meio alívio cômico, né? sim. Só que de fundo, quando ele vai falar sério, tipo, ele é o cara completamente diferente, assim. Tipo, Aham. ele é muito frio, calculista, ele faz uns planos absurdos, assim, sabe? Uhum. Só que ele tem muito esse negócio. Todo momento ele fica brincando com a questão de que ele quer se suicidar Nossa. durante Caraca. o anime. Então tem muitas questõezinhas assim, sabe? Uhum. Não, nossa, e no livro eu acho que tem... Eu realmente não vou me lembrar em detalhes, mas tem uma questão dele ver o porquê que ele tá vivo, sabe? Tipo, por que eu tô Sim. vivo aqui? Ele questiona também no anime toda hora. O Dazai tá perguntando isso, tipo, É. por que da minha existência, sabe? E Tipo, pra ele é uma as paradas coisa... Eu dessa. acho que é muito sobre... No Eu acho, anime e no mangá, né? eu acho que ele se endivida em um momento no livro. Ele fica endividado. Porque ele começa a gastar muito. Tem a questão da faculdade. Acho que ele vai pra faculdade, mas ele começa, tipo... Ele começa a sair muito. E aí depois ele Sim. começa a pedir dinheiro acho que pro pai ou pra mãe dele. Então é tipo, mano, é meio que ele indo e vindo, assim. Acho que Declínio de um Homem, né? O título em português faz sentido. Mas também acho que tem um pouco do No Longer Human, né? Esse outro título. De como ele se sente não pertencente à realidade, tá ligado? É um livro muito, tipo, caramba, muito cabeça, assim. Que pra mim Caraca. foi, tipo, uma leitura muito boa. Eu gostei muito de ler esse livro. Sim. Por mais que ele seja pesado e tal. E eu fiquei muito curioso pra ver também a versão mangá do Junji Ito. Que ele fez a própria sim, tô versão. ligado. Cara, inclusive eu tava aqui na Amazon. A versão livro tá R$30 e a do Junjito tá 90, mano, por causa da Nossa. Black Friday. Outra curiosidade, o poder do Dazai no Bungo Stray Dogs chama No Longer Human. Caraca, Olha, lá. mano. Pô, muito da hora. Mas acho que você ia gostar da leitura, assim, tipo, talvez pra aprofundar Eu fiquei também. interessado quando eu tava pesquisando sobre, assim, eu achei muito pesado. Porque eu vi a galera falando que nem você falou, tipo, é muito pesado. Sim. Mas eu fiquei interessado muito por questão disso, mano, porque esse negócio do cara ver o mundo como uma performance eu achei muito interessante também quando eu li sobre. Aham. Eu fiquei interessado, mano, quão maluco era esse cara, tipo, como é que era a mente dele durante essa época, como é que ele viveu, sabe? Sim. Com isso na cabeça. Então eu achei muito interessante, assim. Nossa, e tem essa, né? Eu acho que o livro, ele lançou, o livro foi publicado, eu acho que é, tipo, papo de anos 40 no Japão. Sério, cara. Acho que foi por aí. É um livro bem antigo, É bem assim, antigo tipo, já. então... E é meio, assim, acho que não envelheceu em nada, assim, do que ele fala e, tipo, os dilemas dele, é algo que você lê e você fica, tipo, caramba, tá, isso aqui é... Tipo, daria pra uma pessoa estar sofrendo isso aqui hoje em dia, não seria tão Sim. diferente assim. Mas, enfim, acho que desse lado, assim, que remete ao psicológico, que me lembrou do Kafka. Eu acho que é muito pertinente também na cultura japonesa, porque eles têm muito essa questão da máscara social. Sim. E eles têm Verdade. que se provar todo mundo. Eles são muito fechados, né? Então eles têm que mostrar algo pra sociedade, para as pessoas em volta desde pequeno, né? Eu sinto isso muito em anime, tem muito anime que trata sobre isso, então acho que se encaixa até muito, e é citado até hoje em animes e tudo mais. Essa leitura, mesmo sendo uma leitura mais séria e tudo mais, porque eu acho que muita gente acaba indo atrás disso pra ver a visão do Dazai, assim. Eu vejo Caramba. muito disso. Não, acho que vale muito a pena, questão. assim, eu não... Não deve ser tão estranho, sabe, esse pensamento dele lá. Ah, Isso que é não, bizarro. com certeza, com certeza. Tipo, eu acho que Até No aqui fim- também. nossa, sim, no fim das contas eu li, assim, eu empatizei muito com ele, assim, acho que, obviamente, né, num grau muito diferente, mas acho que dá pra empatizar com o sentimento dele, sabe, de você, talvez não pertencimento ou da performance, tipo, Sim. acho que bota em xeque muitas coisas da máscara social que existe em várias culturas, Sim. mas, igual você falou, no Japão acho que destaca ainda mais. Eu também trouxe outro livro, que em paralelo eu trouxe o livro de um sul-coreano, que é do Park Min-gyu. A gente tá no Oriente, né? Pois E- é, que é Castela, que são vários contos dele. Mas em paralelo é um livro muito Ai, cômico. bonitinha a capa. Sim, eu comprei eu tava com o Cauã, Ah, eu ia inclusive. perguntar isso, né? Foi no mesmo dia, né? Sim, sim. Você eu já tava- terminou de ler ele? Não, mano, Não? eu tô, tipo, falta, sei lá, umas 60, 80 páginas, eu acho. Uhum. Porque são contos, então às vezes eu termino um conto, Ah, fico um são tempo sem contos ler. também? Sim. Legal, sim. Mas em paralelo é um livro muito de comédia. Tipo, o primeiro... Assim, comédia, sim, ele às vezes tem um tom um pouco triste, mas, no geral, as situações são tão esquisitas que fica um pouco cômico. Tipo, o primeiro conto é um cara que ele mora, sei lá, num lugar meio isolado, assim, tipo... Ele só tem um barzinho perto dele, Uhum. e aí ele começa a perceber que ele consegue colocar as coisas na geladeira. Tipo assim, as coisas, tipo, literalmente tudo na geladeira. Então ele começa a botar elementos da realidade na geladeira. Tipo, ele coloca, sei lá, tem uma hora que a mãe e o pai dele perguntam sobre a faculdade. E ele vai lá e coloca eles na geladeira.
Pra, tipo, fica aí de boa, sabe? Então ele começa, tipo... Ele cria uma regra de... Eu vou colocar todas as coisas que são ruins pra humanidade. Sim. Outras coisas que são boas demais. Outras as coisas que são boas demais que ele tem que preservar. Então ele bota, tipo, as viagens de Gulliver na geladeira, porque ele acha que, tipo, não, isso aqui é importante demais. Sabe? Isso aqui tem que estar na geladeira. Tipo, acho que aqui, inclusive na capa, tem aqui na capa, tá vendo isso? legal. as viagens de Gulliver e tal. E aí no final tem uma hora que ele bota a Ásia. Caraca, mano. Porque acho que ele. Eu não lembro agora o que acontece, mas tá tendo algum conflito. Eu acho que provavelmente bota os Estados Unidos também, que ele fala, tipo, não, o imperialismo norte-americano vai dominar o mundo. Aí ele vai lá e bota os Estados Unidos na geladeira, sabe? É um negócio meio metafísico, tipo, ele coloca o que ele quiser lá dentro. Sim. Caraca. E aí, no fim das contas, tipo, deixa eu entender uma hora que, tipo, por exemplo, os pais dele. Acho que eles estão lá dentro e tem uma hora que ele abre pra dar uma coisinha pra eles, sabe? Tipo, o meu pai tava sentado... Acho que ele fala isso. Que ele encontra o pai dele sentado lendo as viagens de Gulliver. Porque ele colocou lá. E aí ele abre e dá uma coisinha pro pai dele, sabe? Tipo, então eles estão meio que existindo dentro da geladeira. E tem esse senso de, tipo, ou preservar tudo que é bom e colocar tudo que é ruim aqui também. Me lembrou daquele episódio de Love, Death and Robots, que tem a geladeira, aí no sim. congelador da geladeira tem meio que uma civilização acontecendo. Oxi. Sim, Sim, muito louco. que é ultra rápido, né? Eles vê, tipo, todo sei lá, a ascensão e queda da humanidade. Exatamente. Mas é um livro muito legal, assim. Acho que é o livro que eu tô realmente mais lendo no momento e que eu tô curtindo bastante. E é uma leitura muito diferente, assim, porque... Sei lá, é uma coisa... Parece que eu tô lendo um livro surrealista. Porque tem história que não dá pra entender direito, mano. Tem umas histórias que, tipo... Tem uma que é o moleque e o pai dele vira, tipo... O pai dele desaparece, depois ele encontra o pai e ele virou uma girafa. Oxi. E aí ele vai falar com o pai, ou, tipo, o conto acaba com ele conversando com o pai e eles não se reconhecendo. Tipo, o pai fala uma frase ultra solta, aleatória, sabe? Então, assim, é um livro muito bom. Acho que, tipo, é um dos que eu recomendaria, sabe? Sim. João. What the fuck? Pô, mas é muito legal quando... a literatura também tem esse poder de trazer... What the fuck? Sim, exatamente. Sim. Já deu uma reação what the fuck? Pô, tem vários livros que, tipo, eu tava lendo e fiquei, tipo, não, deixa eu fechar o livro. Que merda acabou de acontecer aqui, né? Sim. Eu adoro quando acontece isso, né? É muito bom mesmo. Que não tem um limite, né? Acho que pra mim é meio que tem uma certa escalada, assim, de o que certas mídias conseguem fazer. E eu acho que o livro tem um poder de, tipo... Mano, você não tem restrição nenhuma porque são só palavras, sabe? Exatamente. Você pode fazer literalmente o que você quiser. Então, não importa o quão absurdo você queira fazer. Tipo, acho que não existe nada grandioso demais que você não possa escrever. Contar, né? Talvez. Eu não sei. Eu já penso que imagens podem dizer muito mais. Porque palavras são limitadas. Não sei. Eu acho que é mais no sentido de, tipo... Tem posso dizer... Você pode botar uma imagem na sua frente, descreva essa imagem. Você... Eu entendi seu paralelo. Entendi. Mas eu acho que comparando um pouco, por exemplo, com... acho que até no aspecto visual, tipo, cinema, animação, eu acho que a gente existe uma certa barreira que... Até por questão de orçamento, sabe? Sim. Tipo, Quadrinho não tem orçamento. Então, eu acho que quadrinho entra um pouco nessa categoria de ter uma liberdade criativa maior. Acho que animação também entra nisso. Por isso que eu acho que é a melhor mídia. Mas eu acho que é tipo tudo. uma escalada, por exemplo, sei lá, talvez quadrinho, literatura, cinema. Porque, por exemplo, se a gente pegar Percy Jackson, por exemplo, Percy Jackson tem adaptações, mas eu acho que não chegou nem perto da grandiosidade que chega nos livros. Eles têm que fazer uma animação, a questão da adaptação. Um Então, aí, nesses dois tem mais liberdade, né? Mas, enfim, eu acho que o quadrinho, a literatura tem esse poder, mas também tem essa limitação, né? Sim. São uma faca de dois gumes. Tipo, igual tem Jogador Número 1, né? Que é uma adaptação, né? Que falam que, tipo, muita gente fala, mano, não dá pra adaptar. Senhor dos Anéis é o mesmo caso, né? Sim. Tipo, o próprio Hobbit, que também, né? Teve adaptação, né? Senhor dos Anéis eu ainda tenho a ideia de que, mano, pra fazer uma adaptação boa não tem que ser filme nem série. Tem que ser um quadrinho e tem que dar pra uns autores europeus muito top, tá ligado? Nossa, tem que pegar os caras top de linha, assim, adapta Tolkien aí. Os caras vão demorar 30 anos. Seria vai sair uma obra-prima, tá ligado? Pode crer. Eu concordo, sim. Não, mas eu acho que tem casos muito, muito peculiares, assim. Acho que até volta pro Transmídia, né? Sim, que a gente já tem um episódio sobre. Mas acho que um caso que talvez... Eu não sei dizer qual que... Quando eu penso assim, qual que é a maior adaptação literária da história. Eu acho que, querendo ou não, me vem Harry Potter na cabeça. É um dos mais famosos. E Senhor dos Anéis, né? Acho que Senhor dos Anéis talvez seja melhor. Porque é louco, assim, que Senhor dos Anéis, assim, ele é grande desde antes de virar filme. Sim. Você já vê muita influência de Senhor dos Anéis. Sei lá, eu tô pra ler comecei a ler o Torgal agora. Sim. Que é uma das maiores fantasias
dos quadrinhos franco-belgas, basicamente. Aham. Eu comecei a ler, eu comecei, sei lá, 2 dias atrás. Eu li, tipo, parte do primeiro álbum, no caso. E lá já tem um cara chamado Gandalf, que é o rei dos vikings ali, que meio que isola o Torgal no começo, porque o Torgal tava em relação com a filha dele e tudo mais, o líder, e o Torgal é meio que um mestiço, tem toda uma história lá. Aham. E aí o cara chama Gandalf e claramente é uma influência do Senhor dos Anéis, por exemplo. Já isso sim. daí o quê? Anos 70, sabe? Ah, nossa. Então, no Thor do Walter Simonson dos anos 80, tem uma cena clara do Odin sacrificando pra derrubar o Surtur, que ele já falou que é homenagem ao Balrog e o Gandalf também. Legal. Então você já vê muitas influências do Senhor dos Anéis desde antes, assim. Eu acho que foi pra mídia geral, depois saiu um pouco desse núcleo nerd, da galera que gosta de quadrinho RPG, quando virou filme, mas já era muito grande também, eu acho. Então dá pra colocar, sim, como uma das maiores junto, assim, Senhor dos Anéis. Não, nossa, Senhor dos Anéis estourou muito a bolha, tipo... É porque Senhor dos Anéis saiu um pouco na mesma época do primeiro filme da Harry Potter, não foi? Sim. Ou foi um tempinho depois? Foi mais ou menos junto, assim, se Mas, não tipo, me engano. ainda assim, nossa, eu acho que Senhor dos Anéis coloca uma régua tão alta que eu não acho que alguma outra obra Tanto que tipo, não de tem filme... Não tem parelha. tanta coisa do Senhor dos Anéis. Depois que tentaram o Hobbit tentaram expandir muita coisa de um livro que era curtinho Aham. e virou uma bagunça, né? O Aham, pessoal fala sim. muito mal de Hobbit. Verdade. Eu terminei de ler Hobbit ano passado. Eu gostei do livro, eu achei até que ele seria um pouco mais curto e mais simples, porque eu vi muitos comentários sobre isso, né? De como o Hobbit é uma história mais enxuta, mas eu acho que é em paralelo com o Senhor dos Anéis, né? Porque eu acho que o Senhor dos Anéis é muito E grandioso. tem o Silmarillion também. Como assim? Silmarillion é um livro do Tolkien que é só, tipo, vários conceitos, né? Tipo, é sobre a Terra-média e tudo mais. Sim, sim. São Eu não sei, não tenho certeza, pode me corrigir o pessoal que realmente gosta, tipo, manja muito de Tolkien, né? Mas o Silmarillion, pelo que eu vi o pessoal falando por cima, eu não fui muito atrás, eles são vários contos e explicações sobre o mundo, basicamente. Acho que é esse que tem uma parada de um calendário, assim, eles explicam o Isso, calendário. algo assim. Eu já ouvi falar também. Que falam que é muito, tipo, nossa, enfim, tipo, Word manual building de word building absurdo. Gigantesco, vocês falam. Nossa, e falando de livros que tiveram adaptações, pra mim uma das melhores adaptações que eu já vi pra cinema foi Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Ah, é? Porque pra mim Eu engrandece gosto muito o de Jogos livro, cara. Vorazes. Eu acho legal. Caramba. Sim, eu acho que, na minha opinião, né? Mas eu não sou, tipo, fanático, assim, meu Deus, Jogos Vorazes. Eu sou, Mano, ah, na minha legal. infância eu era, cara. Eu amava Jogos Vorazes. Nossa, que saudade dessa época. Eu li os livros quando eu era criança, inclusive já faz muito tempo, eu lembro de pouquíssima coisa. Eu li os 2 primeiros livros, na verdade. Eu não cheguei a ler o terceiro e eu também não li os mais recentes, que também estão tendo adaptações. Mas, cara, o que eles fizeram do livro pro cinema foi realmente engrandeceu a obra, porque eles conseguiram adaptar de maneira muito boa, implementar mais coisa. E Eu acho muito louco que tinha uma época que a gente tinha muito isso, né? Tipo, o pessoal ficava tentando catar qualquer tipo de série de livro só pra tentar fazer um sucesso, tipo Harry Sim. Potter, assim. Nossa, Não, sim. e se a gente Era pegar muito. essa patotinha de livro infanto-juvenil, tipo, sei lá, Maze Runner, Divergente, cara... Nossa, muito. Nossa, são Divergente teve muitos. filme, teve Teve. Divergente, Convergente, Tem mas aquele, assim, tem aquele dos parou. ossos, mano. Eu Qual não dos le- ossos? Putz, eu não lembro, assim, mas é um símbolo muito específico. Parece uma runa nórdica, assim, eu não lembro o nome. Nossa, mas, não sei. mas tinha alguma coisa dos ossos também. Não, mas tem vários, mano. Que tipo, o livro eu acho muito bom, mas aí a gente entra naquela questão também da adaptação, né? Eu acho que o cinema, ele também tem esse poder de pegar esses textos e conseguir transpor e E eu causar acho essa que mesma emoção. é muito louco quando essas séries fazem sucesso, tipo Jogos Vorazes, Harry Potter, que eles conseguem... Até o Crepúsculo, né? Embora Crepúsculo seja também, é fanfic, verdade, né? Fanficagem pra caramba. Minha mãe tem os livros, tá? Do Crepúsculo. Tem lá em casa os livros. Mas, enfim, todos esses, eles têm algo comum que, tipo, eles fizeram as pessoas irem atrás de ler os livros. Exatamente. Porque tinha muita coisa, tipo, a pessoa viu o primeiro filme e sabia, putz, isso daí tem livro, já tá no terceiro livro, por exemplo, Aham. vou lá atrás. Ah, Minha sim. mãe mesmo foi isso, ela gostava de Crepúsculo, foi ver os livros lá de Crepúsculo. E eu acho que minha volta tia com pra Harry porta de Potter. entrada, né? Exatamente. E foi o meu caso com Exatamente. Jogos Vorazes também. Eu assisti o filme, eu fiquei apaixonado e fui ler os livros também. Uhum. E era nessa época que eu tava começando a voltar a ler, tava começando a pegar mais livros pra ler de verdade, então acabou influenciando, querendo ou não. Eu acho que foi a coisa mais próxima do que a gente pode ver do mercado japonês, que eu acho que em questão de transmídia eles são absurdamente transmídia. mais bem desenvolvidos do que qualquer outro mercado, assim, eu Pera, acho. você disse qual o mercado? O mercado japonês. Em fazer transmídia? Eles É são- verdade, com eles mangá são e anime, absurdos. né? Não, nem só Como mangá. Se você Tem pega os filmes novels deles mesmo. também. Sério? Light novel, por exemplo. Você pega, tipo, o cara, por exemplo, vou colocar algo que a gente pensa muito assim. Um mangá começou a fazer sucesso, o pessoal faz o anime pra adaptar aquilo. Mas às vezes vai mais além. Por exemplo, tem muita coisa que, tipo, é uma web novel na internet que algum editor descobre, contrata o cara pra fazer uma versão light novel. Light novel, gente, são os livros lá, literatura deles, só que
chama light novel, novel de novela, né? Tipo, livros mesmo. E light é porque é algo mais tranquilo de se ler. Então, muitos jovens e adultos conseguem ler, às vezes, no ônibus, por exemplo. Aham. É uma leitura bem mais leve, pra você ler mais rápido, consumir mais volumes mais rápido. Sei. Então tem isso. E eles, por exemplo, viram uma light novel publicada, depois a light novel faz tanto sucesso que vira um mangá, e depois vira um anime também. Caramba. E aí, às vezes, tá acontecendo, tipo, às vezes vira anime antes de virar mangá, por exemplo. E acontece, porque geralmente os mangakas que são chamados pra light novel, eles não têm o foco de, tipo, faz rápido aí, sabe? Não, faz Sim. no seu tempo só pra ter e vender esse negócio, Sei. e a gente vai fazer virar anime também. Então tem isso. Porque o autor, às vezes, escreve muito rápido, às vezes mais devagar, e as novels são muito... Tipo, os caras escrevem muito. É absurdo, assim. Tipo, os caras, sei lá... ReZero. Mano, ReZero tem 29 volumes, cada um 500 páginas. Caraca, meu. Sabe? Caramba, mano. Mas é leve? Ainda assim é leve? Ainda é leve. Caramba. Porque uma coisa das Mas qual é a light novel- categoria? Tipo, as palavras são fáceis? Como que categoriza? Tipo, porque Eu ainda tava assim é um livro Eu meio... tava estudando pra fazer, gente, e é muito doido, porque algumas coisas que eles gastam menos tempo. Que eles não gastam tanto tempo. Descrição. Se você pega um Tolkien, ou dos escritores, assim, que você pega que são livros mesmo, só com palavras e tudo mais, eles gastam muito tempo, às vezes, pra descrever um personagem, descrever alguma cena, assim, mais complexa, tudo mais. Em Light Novel, eles sempre têm artistas acompanhando. Então, no começo de um volume, por exemplo, tem artes ali que mostram o design dos personagens, por exemplo. Então, você já não tem que ficar descrevendo o personagem, porque você faz descrições rápidas. Tá. Porque já tem a arte do personagem na capa, por exemplo. Você já sabe como é que é o protagonista, como é o parceiro do protagonista, o interesse romântico dele, porque tem arte. E no meio dos capítulos, na quebra de capítulo, são capítulos mais curtos, eles também colocam artes de alguma cena que foi marcante naquele capítulo, ou de uma virada. Acontece uma coisa e pá, tem a imagem, Ah, nossa. por exemplo. Então acontece muito disso pra agilizar a leitura. E também são menos palavras por página, porque são volumes menores, né? Então acaba sendo muito mais texto corrido, também tem muito diálogo. Às vezes a história é muito contada por diálogo, então tem muito diálogo. E às vezes muito conversa do protagonista com ele mesmo em várias light novel. Aham. Tipo, o protagonista pensa e você tá ouvindo o pensamento dele. Entendi. Então tem muito disso e acaba sendo muito rápido, muito dinâmico. Caramba, que curioso. Pra muito mim doido. é difícil imaginar. Tanto que eu comecei a ler light novel por causa de animes que eu gostava e eu sabia que tinha adaptação. E eu fiquei surpreso com quão rápido eu tava lendo as coisas. Por exemplo, Macaine, que eu falo direto com o Thiago, né? O Thiago que estava no último episódio com a gente. Sim, sim. Que é um anime de comédia muito bom. De comédia e romance e comédia, né? Comédia romântica. Que eu fui ler a novel porque eu gostei muito do anime. Eu falei, mano, será que vai rolar bem? Tipo, eu vou achar engraçado também. Puta, mano, eu dava risada, assim, com a novel. É muito engraçado e eu li, tipo, 3 volumes em uma semana. Caramba. Muito doido, assim. Eu lia no ônibus, tá ligado? Legal. Bom que eu de sei boa. que tem, e que eu já comentei aqui, é o Kino no Tab, o Kino's Journey. Sim. Porque eu acho que tanto que o formato principal de Kino's Journey é o no Light Novel. Sim, surgiu Porque com Light Novel. eu já tava... Tipo, eu lembro que na época eu até pesquisei pra ver, deixa eu comprar um mangá, né? Porque na minha cabeça o mangá era o principal. Sim. Aí eu fui ver num site e falei, caramba, mano, mangá tem pouca coisa, tipo, o bagulho tá nas Light Novel. Sim. E na minha cabeça, não. E os autores do Kino Journey faz coisa até hoje, né? Porque Acho que eles sim. estão fazendo o Sword Art Online e o spin-off, né? Eles fazem que é uma Light Novel também, que é o Gangue Online. Caramba. É a mesma dupla, é o mesmo desenhista, o mesmo artista e o mesmo escritor. Nossa, eu acho curioso, na minha cabeça a Light Novel era muito um produto de nicho. Cara, pior que aqui no Brasil eu acredito que seja, mas muitas editoras aos poucos foram percebendo que é muito grande o Japão e começam a trazer. Tanto que, sei lá, ReZero tá junto com o Japão aqui no Brasil. Nossa. Tem publicado. Caramba. Eu tenho um volume lá em casa. Eu queria comprar os outros porque é baratinho. Tipo, é R$15, tá ligado? Nossa, As light legal. novels. São bem baratas. Mas aí são 500 páginas? São 500 páginas, assim, grossinho, por, Caramba. tipo, R$15. Nossa. Caramba, bem acessível. Os de ReZero você consegue Curioso. achar por, tipo, R$10 alguns volumes, tá ligado? Ô, João, e muito doido. aproveitando que a gente tá falando sobre Light Novel, antes de você chegar, a gente tava falando sobre Death Note, Another Note. Ele se encaixaria também em uma Light Sim, Novel? ele é uma light novel. Ah. Inclusive, o Nise Ozen, que é o cara que faz, é um dos maiores autores de light novel que tem. Ele é dono da série Monogatari, que é famosíssima. Sim. Tem até anime adaptando e tudo mais. Tem mangá, que adapta também, que é muito grande. Que é um outro autor muito top que faz o mangá. Que é o All Great, que é um mangaka bem respeitado e tudo mais. Então, é muito grande. Nise Ozen, ele fez... Eu até anotei aqui. Ele fez o Monogatari Series, que tipo tem 3, 4 temporadas. Eu acho que tá na Monster Season agora. E ele é sempre hypado quando esperam lançar a obra dele. Ele também fez o Katana Gatari, ele fez outros séries de light novel com outros desenhistas também. Inclusive o desenhista mesmo que faz o Monogatari é o Vofan, que ele é bem famoso também, assim, ele faz umas artes bem top. Pô, muito da hora. Então tem Legal. isso. Nossa, mas pra mim é um pouco difícil imaginar
a porta de entrada pra, tipo, começar a ler light novels no Brasil? Tipo, você recomendaria ReZero mesmo, se você estivesse falando pra Cara, alguma pessoa? se você gosta do anime de ReZero, sim, vai ler light novel, porque é muito legal. Tipo, é bem divertido, é bem rápido de ler. Então eu recomendo, mas, por exemplo, um que pedem muito, e não sei se vai vir, mas a Panini e a New Pop lança bastante aqui no Brasil, né? Mas o Hipotecária também, que a Mari gosta, é light novel, por exemplo. O original. Inclusive é uma das mais vendidas atualmente no Japão. Caraca. Grande chance de vir pra cá, por exemplo, por ser muito vendida. Sword Art Online também, começa em light novel. É nesse que teve um problema com a pessoa que fazia as ilustrações do mangá? Qual, você diz? O da Apotecária? Não tenho certeza. Porque eu lembro que tinha algum rolo, eu não sei se tem a ver com a produção da versão em mangá, ou se é da própria escritora da Light Novel que tem um BO com eu ela. acho que a Mari Que era chegou a sonegação, né? A Mari deve saber melhor. que era Mas o Hipotecário eu sei que é, mas eu não acompanho, por exemplo, Sim, sabe? sim. Mas ReZero, por exemplo, é muito grande também. A novel sempre que lança volume novo vende muito lá fora, e por isso que vem pro Brasil também. O Overlord também vem pro Brasil, né? Overlord é light novel. Inclusive o Victor ama light novel. Ele adora. Eu acho que um amigo meu, não sei se foi você ou se foi algum outro amigo meu que falou que a light novel de Overlord é melhor do que o mangá, ou tipo... É melhor que o mangá é horroroso. Eu não sei se é solo leveling, mas eu sei que tem alguma obra muito famosa e tem a ver com essa coisa meio de Isekai. Overlord, a novel é sensacional. Eu acho bem divertida, assim. Tipo, bem legal mesmo de ler. O artista, inclusive, que é o artista que faz, eu acho ele muito bom, que é o Sobin. O anime não adapta 5% do potencial do desenho desse cara. Caraca. Porque ele tem uma arte que é anime, mas é meio pintada, assim. Então ele meio que imita... meio que uma pintura, é bem bonita a arte dele. Meio aquarela? Meio aquarela, assim, meio pintadona, parece tinta óleo, sei lá, bem diferente a arte dele. E ainda assim um traço anime, então eu acho muito legal. Da hora. E Overlord é muito bom. E o anime não... Tipo, o anime é muito mal... Não mal adaptado, porque ele corta bastante coisa, mas ainda é divertido. Eu acho o roteiro do anime legal. Mas ele não entrega, assim, o que a novel entrega, eu acho. O Victor pode falar mais, assim, mas ele adora, assim, a light novel de Overlord. Ele é viciado. Tanto que ele compra a versão brasileira. Ah, nossa. Só que a versão brasileira ele reclama toda hora que ele fala que a adaptação é bem ruim. Ah, tá. Ele acha. Do japonês pro português. Isso. Porque eles adaptam uns termos meio errado, parece, assim, que já me falou, né? Eu tô lendo a light novel de Jujutsu Kaisen Zero. Aí, ó. E eu tenho a mesma reclamação também. Eu acho que ela mal. é mal adaptada, assim. Então. O Mas é a ReZero própria não tive muito Didi problema. que... O quê? É a própria Didi que escreve? Então, não, acho que é outra pessoa que Ah, tá. adapta. A Gigi Akutami. Eu vou ver depois ali na capa pra ver. Mas e você, Carlos, tem mais recomendações que gostaria de fazer, além do Kafka? Alguma leitura Cara, que você teve recentemente? Tenho, sim. Eu acho que a melhor leitura que eu tive esse ano, que inclusive eu falei com você, foi Eu, o Robô, do Isaac sim. Asimov. Nossa, que obra fenomenal, cara. Eu Nossa, acho que... Asimov é um cara que eu tenho muita vontade de ler mais, tipo, coisas dele, assim. Eu nunca peguei pra ler. E eu descobri que ele tem uma trilogia muito louca, eu acho que se chama Fundação. A Fundação. Nossa, eu não conhecia a Fundação. Tem até adaptação em mangá. Tem adaptação em mangá, caraca. Tem adaptação em mangá. Tem uma série, o Victor fala muito bem da série da Fundação. Pô, pior que eu acho que tem uma série também. Então, tem a falando série. agora, o nome não é familiar. Mas enfim, eu li Eu, Robô, já tava na minha lista há um tempão. Aí eu peguei o livro e comecei a ler e eu fiquei apaixonado, cara. Eu acho que eu terminei de ler em uma semana. E o livro, basicamente, são vários contos que a gente vê da perspectiva de uma... De uma... Eu não lembro o que exatamente ela é. Não sei se ela é psicóloga de robôs. Especializada em robôs. Enfim, ela tá analisando o contexto geral de vários casos que aconteceu durante a trajetória profissional dela. Aí, por exemplo, a gente vê um caso de uma menininha que ela tem um robô como amigo, aí eu não sei o que acontece, que os pais decidem tirar o robô de perto dela, e ela começa a ficar super triste, e ela fica aficionada pelo robô, querendo ele de volta. Aí tem vários outros casos também, por exemplo, tem um que eu me lembro muito bem, que foi muito bom também. Tem uma certa comédia também ao longo dos contos. Ela é bem pontual, mas ela é muito boa também. Tem um de 2 caras que eles estão presos. Acho que eles estão presos... Cara, em que planeta é? Não sei se é Mercúrio... não lembro exatamente que planeta é, mas eles estão fazendo uma mineração lá com robôs. Aí ele fica preso em uma sala e o robô, ele começa a ter uma autoridade maior do que ele deveria. Caramba. Sim, aí eles têm que tentar descobrir o que ele é. Tem um que ele... 2 humanos ficam presos em uma nave que vai fazer uma viagem interespacial, tipo, vai a anos-luz pela primeira vez, e essas 2 pessoas são o primeiro a fazer o teste, e os robôs colocam ele lá sem comida, sem nada. Nossa. Mas o robô já tinha feito todos os cálculos e ia dar tudo certo. Aí eles conseguem voltar
pra casa de boa. Enfim, são vários contos super interessantes. E, no geral, ele tem um... E tem o filme do Will Smith, que é Tem bem o ruim. filme do Will Smith, que não tem nada a ver com o livro. Sim, Só tem o nome. Não tem absolutamente Entendi. nada a ver. Mas é bem interessante, cara. Aqui a gente tem a introdução das 3 regras primárias Sim, dos robôs, né? Que eu tô ligado. não pode ferir um humano. Tem outras 2 também que eu não lembro exatamente o que não que pode, tipo, a próxima não pode contradizer a anterior, não lembro exatamente, mas tem algo assim. Sim. Bom, mas de qualquer forma, as regras é mais pra pisar pela segurança dos humanos. Sim. Né? E a obediência e tal. E, cara, esse livro tem muitos fatores que são determinantes na cultura pop que você consegue observar facilmente em Sim. outros filmes, outras séries, outros livros também. Então, ele é muito influente. E eu fiquei surpreso com isso enquanto eu tava lendo, porque eu fui identificando vários pontos que, eu já conheço isso daqui. Então, Por vou ler exemplo, eu daqui. só conheço mais o Asimov por conta disso, porque muitas das influências dele, tipo, são vistas em vários locais, assim. Tipo, as regras da robótica que coloca ali é um negócio que a gente fala em várias obras. Nossa, assim, sim. muito, que eles falam muito. que são as leis de Asimov. basicamente. Exatamente. Eu conheço o Asimov mais pelas leis do que por saber então, que ele era um exatamente. autor e que ele fez o robô. Sim. Não, e ele é fenomenal, cara. Eu tô ansioso pra ler as próximas coisas dele. E, cara, Eu, Robô virou minha obra de ficção favorita. Ô, louco. Caraca. É muito boa. Bravo. Mas o foco da literatura do Asimov é 100% futurista, Ficção ficção? científica, assim, exatamente. Que legal. Aham. Não, preciso conferir. Cara, ele é extremamente competente nisso, mano. Eu acho. Mano, não tem como. A escrita também dele é muito boa, muito fluida. Você começa ali e entra naquela mágica da leitura, sabe? Você não quer parar mais, é muito bom. E saiu quando, você sabe? Mano, não sei dizer, já bem faz antigo, um tempinho. bem antigo. Meio antigo. Eu vou pegar aqui a data pra vocês. Outro... Putz, outro muito grande é o Philip K. Dick, né? Aham, ele é bem famoso também. Que ele é o Blade Runner, é a adaptação tá. de obra dele. Que na verdade o nome original é. Como é que é? Android. É uma pergunta. Androides sonham com ovelhas elétricas. Ah, Acho que é o tá. Sim, sim. Que é dele também. Ah, é que tem. Nossa, total a ver com Blade Runner, né? Mano, Então. é de 1950. Isso. Caraca. Uhum. E, mano, aqui tem questões de inteligência artificial, de Tá, comportamento de o Eu robô. Robô? Caraca, Eu Robô, é de sim. 50, né? É de 50. Caramba. Que são muito atuais também. Ele Uhum. fala sobre inteligência artificial também, dá pra ver algumas coisas que a gente consegue ver até no nosso contexto atual também. Então, cara, livro super interessante, fácil de ler e quem lê com certeza vai gostar pra caramba. Não, isso me lembrou que um outro que a gente não pode deixar de mencionar é o George Orwell, né? Sim, Com demais. Sim, 1984, Sim. que pra mim é o mesmo pique, né? Tipo, Aham. eu nem sei de que década que é, que ano que lançou, mas de qualquer forma é muito à frente do seu tempo, sabe? Ele Demais. descrevendo as casas com as telas, todo mundo sendo monitorado. É, E exatamente. aí a questão, nossa, assim, É muito, muito, tipo, marcante. nossa, demais, assim, eu acho que não tem aquela... É de 49. 49. Um ano antes de, que da de hora. robô. Caramba. Eu sei que, tipo, entra naquele bolo do pack de distopias, né? Sim. Que acho que Qual tem que é o outro também? Fahrenheit, Fahrenheit, eu tô tentando... o mundo... Não. Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Mundo Novo, Novo. isso. E tem mais um, eu acho, que entra nesse É. bolo, nessa Eu preciso santa... ler Admirável Mundo Novo. Eu também. Eu vi o contexto, Precisava parece bem interessante. Eu acho que eu não cheguei a ler agora. Eu não lembro, acho que faltava só um desses livros de distopia mais clássicos pra eu ler, mas 1984 eu achei muito bom. Nossa, voltando, perdão quebrar, mas voltando Imagina. pra ficção científica, a gente não citou Duna também. É Nossa, verdade, Duna, Duna do verdade. Frank Clássico. Aham. Que eu acho que entra naquele bolo meio Senhor dos Anéis, né? Que o Senhor dos Anéis é pra fantasia, acho que Duna é pra ficção. Isso Nossa, é com verdade. certeza, certeza. Inclusive, recentemente só a gente tá tendo uma adaptação realmente decente de Duna. A gente quase teve uma adaptação absurdamente gigantesca de Duna nos anos 80, vocês estão Aham. ligados nisso, Sim, né? Sim. Aham. Que o Alejandro Jodorowsky queria fazer. Aham. Só que, enfim, alguns males vêm pra bem, né? Porque o universo Jodoverso dos quadrinhos veio por causa da frustração dele com não ter feito Duna, né? Uhum. Então, o Incal, que é a maior ficção científica de todos os quadrinhos, surgiu por causa da frustração dele não ter feito Duna. Com Caramba. Miles. Uhum. Foi isso. Eu sabia que ele tinha adaptado o trabalho dele em Duna pra outra coisa, mas eu não lembrava o que era. Ele fez o universo inteiro. Inclusive, eu tô colecionando. Eu tô pra começar a ler agora nas minhas férias. Eu vou fazer uma maratona zona. É, sério? Eu tô com o Incal lá em casa. Eu tenho comprado, vai chegar pra mim o Incal final. Eu tenho os Metabarões também. E eu vou comprar o último volume de Metabarão da hora. agora. Aí eu vou fazer uma maratona zona, tá ligado? Ah, Muito da louco, hora. legal, Vou ver legal. tudo e depois eu venho aqui no garagem falar sobre. Boa. Boa, Sim, faça por isso. favor. Inclusive, é legal porque eles falam que é... Eu vou ver se é isso mesmo, mas Aham. eles falam que é uma aula de world building, assim. Porque além disso, aproveitando que a gente tá falando de literatura, Aham. também tem 2 livros, como é que se fala? Livro de pesquisa escritos sobre Incal e sobre Metabarões. Uhum. Esses livros serão compilados nos volumes também.
que são livros que falam tudo meio que um grossário do universo, assim. Meio que com entrevistas e tudo mais. Então, tá compilado no Incal Final o livro dos Segredos de Incal. E você tem o... Como é que é? A Árvore dos Ancestrais, algo assim, que é do Metabarões também, compilado nos quadrinhos. Então tem um livro lá junto. Da hora. Da hora, mas e nunca rolou nenhuma adaptação, né? Desse material. Não, Incal era pra ter tido uma adaptação. Parece que começaram a desenvolver, anunciaram que o Taika Waititi ia fazer. Nossa. 2 anos atrás isso, só que parece que a Humanoids, que é a detentora dos direitos, que o Jodorowsky meio que cuida lá e tudo mais, junto com a ele tá batata vivo dele, ainda. tá? Ainda inclusive ativo, tá? O cara escreve muito. Ah, tá. Sério? O cara- Ele continua escrevendo? Ele escreve peça de teatro, Caraca. cinema, trabalho de cinema. Isso eu não sabia, não. Ele escreve quadrinho ainda. Ô, louco. O cara é muito ativo, assim. Ele tá, tipo, Da hora. 80 e poucos anos, tá ligado? Sim. Ah, legal. E, tipo, Muito por bom. isso que eles falam que é um dos maiores escritores de quadrinhos de tudo, de todos os tempos. Enquanto assim. o escritor de O Game of George R. R. Thrones- Martin É, lá, nossa, mano. Ah, mas eu Já não se termi- aposentou. Mas não terminei. Infelizmente, parece que a Humanoids faliu esse ano, declarou Ah, falência. Então não nossa. sabe o que vai acontecer com esse filme. Putz. Caramba. E o Jodorowsky é o dono. Não é o dono, mas ele é um dos caras que... Eu não sei se ele tem alguma parcela de dono, mas ele escreve muito lá dentro. Nas obras dele tá tudo lá dentro. Meio Caramba, que droga. Então tem isso. Aí eu não sei como é que vai fazer. Tanto que o Pocaniquinha falou isso recentemente, que as últimas obras que eram dele, tá licenciado com ele certinho. Mas pra licenciar o segundo ciclo dos Metabarões, que não é dele, por exemplo, ele já não sabe como é que vai fazer. Tem que esperar pra onde vai os direitos, né? Se vai reverter pros Putz, que autores. saco. Como acontece geralmente no mercado europeu, eu acho que vai reverter pros autores os direitos. Só que aí não vai ter mais a Humanoids pra fazer o meio de campo ali, né? Entendi. Caramba, Então que eles não pena. sabem, né? Exatamente. Nossa, Mas e, é isso. e você me lembrou que eu acho que vale mencionar que eu acho que o George R. R. Martin, né, nessa categoria de influente, importância, eu acho que pra mim ele meio que dominou assim a década de 2010 com a Sim. fantasia de Game of Thrones, assim. Facilmente. Muito Facilmente. Tipo, eu acho que não tem nenhum outro livro que me vem em mente que, tipo, nossa, sei lá, foi o livro de fantasia que marcou essa década. Não, Tudo ele bem é que um dos saiu antes, marcos. né? Tipo, É, é mais então- por conta da série, né? Esse paralelo. Sim, exatamente. A série, tipo, pegou muito, assim, a galera do público em geral, né? Ficou muito Nossa, mainstream, sim. sabe? Inclusive, se eu não me engano, a série adapta mais de um livro, só que só o primeiro livro chama... só um dos livros chama Game of Thrones, né? Depois muda, depois, tipo... Na tá- verdade, o começo já não começa como Game of Thrones, eu acho que é o, tipo, segundo, assim, fogo, algo é assim. fogo... Como As é que é? Crônicas de Fogo e Gelo, né? Isso, as Crônicas de Fogo Nossa, e Gelo. que nome ruim. E depois aí vai mudando, assim. Tanto que tem 2 livros que eles falam muito, assim, que é o George R. R. Martin tá pendente, né, pra lançar. Que alguma coisa é Os Ventos do Norte, Os Ventos do Inverno, alguma coisa assim. Que é esse livro que ele fala que... Casa do Dragão também é um dos livros, só que o Caso do Dragão é uma... Acho que é o livro mais fechado dele. É, Porque ele conta sobre a família Targaryen antes de Game of Thrones. Então você acompanha os... Quantas temporadas vai ter, então? Será que eles vão fechar rápido? Mano, eu não sei dizer. Tipo, acho que não... Eu não sei se justifica ter tantas temporadas quanto o GOT, né? Mas acho que Game of Thrones era pra ter mais, né? Tanto que o que eu sei é que o George R. R. Martin queria que fosse 14 temporadas ao todo. Só que os irmãos lá que estavam na... Eu esqueci o nome deles. Mas tinha 2 irmãos que eram meio que os cabeças da série. Eu também não vou saber. Eles queriam agilizar porque eles iam fazer, acho que uma série de Star Wars. Ai, que E safado. aí os caras agilizaram, E acabaram... não fizeram assim, não fizeram. mais. Ficaram sem Pô, nada, mano. né? Fizeram... Sacanagem. Enfim, daquele jeito, ficaram sem nada. Tadinhos. Mas eu queria... Tadinho não, né? né? Nossa, tá aquela Escolhas. reta final. Sim. A vida tem escolha, gente. Sim. Podem dar errado. Mas assim, Game of Thrones é uma... Acho que de fantasia é o livro que eu mais gostaria de ler, sabe? Mas Eu tenho vontade também. tem um pouco essa frustração de, tipo, putz, talvez o George provavelmente vai morrer. A gente nunca Não vai vai ver ter isso. Tristeza, cara. Não vai ter final, porque acho que pra ele, depois da série, eu imagino que desanimou um pouco. E ele fala que ele já conversou com o Stephen King. E acho que o Stephen King, ele fala que ele bota uma meta de escrever, sei lá, 10 páginas no dia. Tipo, eu tô chutando um número. E aí ele fala, aí o George R. R. Martin fala assim, mano, se eu escrevo uma já tá bom. Eu escrevo um parágrafo assim já é difícil. Caraca. Porque ele fala que ele. Ele ainda escreve? Então, ele diz que, tipo, supostamente ele avançou muito no livro, só que aí ele vai revisitar o começo e ele fica tipo, putz, perdi, não tá no mesmo nível. Aí ele vai e volta pra reescrever o começo Sim. da forma que ele acha mais adequada. Sim. Então tem essa coisa do vai e vem. Nossa, mano. Isso é coisa É o de Matt autor Reeves mesmo, com o né? roteiro. É preciosismo, né? De tipo, Sim. não, tem que lapidar, tem que atingir a expectativa e tal. Mas é definitivamente um livro que eu gostaria muito, muito de ler Tenho vontade qualquer hora. também. Acho que ele, Duna. 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 Nossa, Nossa, tem Duna essas muita- mega ficções. O Victor tava lendo Duna.
Duna tá fechada a história, né? Tipo, de fato Sim, acabou. É que tem todo o universo constituído. O filho dele continua até hoje. Tem e várias. tudo mais. Tem várias. O filho dele lança mais Duna? Lança. Caramba. O mano. filho dele continua o universo do pai. Que Legal, doideira. Inclusive, todos os quadrinhos de Duna de adaptações. Inclusive, não sei se estão ligados nisso. Tem uma série de adaptações de Duna saindo em quadrinhos hoje em dia nos Não. Estados Unidos. E, tipo, adaptando tudo, sabe? Nossa. É, tipo, vários ao mesmo tempo, assim. Caraca. É uma loucura. Eu não consigo acompanhar, por exemplo. Eu não entendo. Eu tenho que pesquisar pra entender o que tá acontecendo ali. Eu sei Sei. que o Duna principal teve uma adaptação em 2 partes. Que adapta todo Que é o do livro... Paul Atreides, né? Que adapta o livro principal. Teve um quadrinho ali, uma graphic novel, uma série de graphic novel, acho que em 3 ou 4 volumes, que adapta inteiro. Aham. Beleza, só que aí tem, tipo, Casa Três, não sei o que, tem todos os livros possíveis, o spin-off, tem adaptação em quadrinho hoje saindo. Eu tenho essa impressão que Duna loucura. parece uma coisa meio, tipo, geracional, né? Tipo, você é tipo Naruto, Shippuden, Hokage, Boruto, É Next uma Generation. doideira, assim. Tanto que agora tá saindo uma série que se passa antes, né? Eu não sei se passa antes ou se é, tipo... Putz, não tenho certeza. Eu não entendo de Duna, gente. Ainda Mano, não eu cheguei sei que tem nessa umas parte de histórias que são, pesquisa aí. tipo... Eu não sei se tem um jogo ou se é na série isso, mas tem alguma coisa que Tem lançaram... um jogo que saiu que é, esse tipo, ano. mas falam que é uma coisa, tipo... é um universo em que o Paul Atreides não nasceu. Caraca. Nossa, que doideira. Tipo, tem tipo, realidade alternativa, sabe? Maluquice. Eu não sei, mas eu não sei se é realmente algo normal, Eu sei mais convencional. entre muitas aspas aí, pelo amor de Deus. Do derivado, que é o Jodoverso, do que do Do que o Dune em Dunaverso. si. Sim. Não, eu também não sei nada, assim, eu sou extremamente leigo. Eu não vi o filme, né? Eu não- O que? Eu não vi ainda Duna. também. Eu não vi o novo Duna ainda. Do Denis Villeneuve? É? Você não assistiu? Vou esperar acabar, eu vejo os 3, pô. Como assim, Arthur? Eu não Você não fazia sabia? ideia. Você Não! Pô, já falei mal cota, Eu não lembro disso. eu nunca vi, mano. Nenhum dos dois. Nenhum dos O dois. quê? Nunca vi Duna. Acredita. Eu também não vi ainda. Eu não sei Pô, nada de o filme Duna. é sua cara, Eu cara. vi o Você tem que Nossa, assistir. não vi nada. Eu vi o clássico só. Que é do David Lynch? É. Não, vocês vão corrigir isso pra próxima Pra ver temporada, o tá? 3, Assistam, né? Vai por sair. favor. O 3 desse ano que vem ou do Ano que vem. Ô, Ano que louco. Ah, então eu espero, pô. Mano, é que meu plano, na Tá na minha época, lista lá da HBO. era pra ver, ia sair o 2, e aí acho que o 1 foi relançado. Eu Sim. falei, vou ver os dois, né? Mas no fim não vi Eu nenhum. pensei também, eu ia fazer isso. Teve um pouco isso, assim. Aí, o 1 saiu de cartaz, eu falei, mano, vou ter que ver o 1 em casa. Aí o 2 tava pra sair de cartaz, eu falei, nossa, não vou conseguir ver nada. Mano, cara, não tem como, vocês têm que assistir Duna. Quando eu descobri que essa merda existia e que era tão bom assim, eu tive que ir lá ver, mano, porque é apoteótico, é muito bom. Aham. O segundo filme é maluquice. Não, eu acho engraçado que realmente o hype de Duna talvez seja a história, a adaptação maior, assim, né? Tipo, Pior que eu hoje tenho uma em noção dia. da história, porque eu li esse graphic novel que saiu aí. Ela é muito boa, inclusive. Eu li, tipo, dois dos capítulos. É muito boa, tá ligado? De Duna? É muito bom mesmo, assim. Eu não sei, é um casal que desenha, cara. Uhum. O filho do Frank Herbert faz a adaptação do roteiro pro quadrinho. Aham. E é um casal italiano, parece, alguma coisa assim. Eu posso estar falando muita besteira, tá, gente? Não confirmei aqui. Mas eu sei que é um casal que desenha. Eles desenham muito, assim. Pô, Caramba. muito bom a arte, tá ligado? Muito boa. Legal. Nossa, eu não sei nada do world build, assim, tipo... Eu acho que Duna talvez entra... Eu não sei se ele faz... O escritor, né? Fez igual o Tolkien de ter literalmente uma obra só pra explicar o mundo. Não sei, deve É, ter. Deve ter. Não sei. Não é também. porque os livros são tão grandes que eu acho que eles já explicam por si só, né? É, então. Sim, tipo, é muito... Tipo, cada livro é uma... O quadrinho é extremamente confuso no começo, porque eu não sabia nenhum dos termos. Aí depois eu vou entendendo. Ah, então é Bene não sei o quê. Tem o... Como é que é? O melange lá, que é o negócio lá que usa, sei lá. Que é o negócio que a galera gosta de tomar naquele bagulho azul lá, sei lá. Sei. Tem isso, aí eu fico meio confuso no começo. Tem toda a questão das casas, a casa Artrades, a casa não sei o quê, a Harkonnen. Aí você vai pegando aos poucos, sabe? Entendi. O filme tem um pouco de sentimento? Tem um pouco, mas eu acho que ele consegue enxugar muito melhor todo esse conteúdo e apresentar de forma mais palatável, assim, pro público geral. Aham. Ele, tipo, muita gente reclama que, o filme é confuso, é lento e tudo mais, só que pra mim, tipo, eu acho que ele consegue condensar isso muito bem. Eu sei que muita gente reclama que o primeiro filme é chato, né? É, sim, mas eu não acho, ele só tem uma cadência diferente. E, cara, o segundo, mesmo que o primeiro seja chato, se você assistir o segundo, vale a experiência. Porque, Aham. Fala que não, o final do primeiro também é muito bom, né? não, a fala reta que o final é final. ruim. Ah, O é? primeiro- É, porque o final... ele- Acaba do nada, né? Ah, tá. sim. Não, mas tipo assim, a reta final falam que acelera. Ou não? Você acha que não? Tá, sim, tem mais ação, acontecem mais coisas, só que ele mantém meio que o mesmo estilo de ritmo, sabe? tá. Não muda tanto assim. O segundo, sim, tem uma diferença de tom ali, de ritmo. Eu bem lembro da diferente. galera ficando pé da vida com a Zendaya que tava nos trailers e tudo mais, ela aparece pouquíssimo. Parece 2 minutos, né? No segundo, final. ela tem mais protagonismo. Ela tá, bem. justo. Ela aparece mais. Não, eu tô curioso, né? Que todo mundo fala assim, todo mundo tá torcendo pelo Power Trades, espera até o terceiro filme, tá ligado? Então. Não, no segundo já começa a ficar. Mas ele passa uma vibe meio Eren Yeager, né? Eu não sei na real. Então, eu sei disso. Sei que tem os caras na areia, eles têm o olho azul,
E tem as minhocas gigantes. Tem nave libélula. Tá ligado? Tem muita coisa da hora, mano. E o Power Trades, ele vai ficar meio cabreiro das ideias. Sim. Então, pra encerrar, vamos falar um livro que vocês gostariam de ler, ou talvez o favorito de vocês? Pode ser. O que você Caraca. acha de ser um livro que a gente gostaria de ler e uma indicação, vai? Final aí. Um livro que eu gostaria de ler e uma Uma indicação. indicação. E não pode ser um que foi citado no episódio. Tá. Tá bom. Nossa. Vai lá, Eu você vou primeiro, começar? pode Tá. ir. Bom, eu já fui esperto porque eu já deixei o meu aqui anotado. Droga. Safado. Um que eu gostaria muito de ler, que eu não li ainda, é Meridiano de Sangue. Eu peguei o título do livro, mas aqui o autor. É o do Cormac McCarthy. Ele é bem famoso também, ele é um escritor norte-americano. E eu conheci esse livro por causa do vilão, porque eu vi muita gente falando do vilão, que tipo, é um dos vilões mais cruéis da Caramba, literatura. nossa, não conheço. É, tipo, junto com Duna e outras obras. Aí eu fiquei super curioso e parece que ele se passa meio que num faroeste e a gente acompanha uma criança. Então a história parece ser bem interessante, tô louco pra ler esse livro. Talvez eu pegue ele tem versão em português, mas talvez eu pegue ele em inglês. Mas eu tô bem ansioso pra esse filme e como indicação, eu acho que eu vou indicar Sherlock Holmes, porque louco. porque eu comecei lendo também Sherlock Holmes quando eu era bem mais novo. Foi uma das obras assim, que me fez gostar de leitura, de ler livros e tudo mais. E, cara, Sherlock Holmes tem tudo que eu gosto. Tem investigação, tem suspense. E tem muitos casos que são super interessantes até hoje, sabe? O Sherlock também é super carismático, junto com... Caramba, eu sempre esqueço... Watson, obrigado. Sempre esqueço o nome do parceiro dele. Watson, cara. Coitado do Watson. Mas enfim, tem casos que eu amo do Sherlock Holmes, eu leio até hoje. E como eu falei, tem vários elementos que eu gosto e que também são muito influentes até hoje de Sherlock Holmes, então é isso. E é uma ótima porta de entrada pra quem quer começar a ler, porque tem casos que são simples, tem outros que são mais complexos e super interessantes também, mas eu acho que é uma ótima porta de entrada e tem tudo isso que eu falei, tem investigação, tem suspense, personagens carismáticos e é isso. Da hora. Ó, um que eu gostaria muito de ler é The Witcher. The Witcher. The Witcher é um que eu gostaria muito de ler. Na época que saiu, que eu comecei a jogar o terceiro jogo, que, nossa, agora vai fazer 10 anos quase, me deu muita vontade de ler. Até hoje eu tenho vontade. Eu tenho um problema que eu não gosto das edições de The Witcher, assim, eu queria comprar mídia física, sabe? Eu queria comprar o livro em si, sim. físico. Uhum. E eu acho as edições meio sem graça, assim, das que eu encontrei, que são capa dura, tá ligado? Sério? Mano, é que são todas iguais e só muda que, tipo, é o lobo, o símbolo da escola do lobo, só que só muda a cor. Tipo, são todos tipo, da mesma cor, só muda, tipo, um é rosa, outro é verde, outro é azul. Sim. Não é uma capa muito, tipo, sei lá, bonita e trabalhada. Sim. Mas enfim, é um livro que eu gostaria muito de ler, né? É uma fantasia polonesa. Sim. E sei que o autor teve uns BO, né? Por conta que ele vendeu os direitos de The Witcher na época pra CD Projekt. Ele falou, tipo, me dá o dinheiro agora, porque eles acham que isso era uma oferta. Ou era dar o dinheiro de uma vez, tipo, papo de, sei lá, $12 mil. Nossa. Ou ele ia ganhar parte da comissão de uma porcentagem. Nossa. Ele ia ter 5% dos lucros. Nossa, foi bom. E aí ele optou por ganhar, Vacilou. tipo, Ele sei lá, se uns ferrou 12 mil. muito. Sabe? Nossa. Porque na Nossa. cabeça dele videogame não ia fazer sucesso. Ai, coitado. Tadinho. Aí eu acho que mas ele se arrependeu, assim, até onde eu Bom, sei. escolhas, né? Enfim, Escolhas. escolhas. Como eu disse antes, escolhas. Mas enfim, eu gostaria de ler mais por curiosidade também. Acho que deve ser são contos também. Mas eu fico muito curioso pra ver como que ele desenvolve isso. E também pra ver essa versão do Geralt, dos personagens que eu conheci no jogo, na forma original. E aí, na recomendação, mano, eu vou roubar. Me desculpa, eu vou roubar. Mas eu vou fazer 2 recomendações de 2 laranjas. A primeira vai ser meu pé de laranja lima, que eu trouxe, inclusive, foi presente da minha namorada. Um beijo. Sim. É um livro muito bonito, ela me deu de aniversário. Ela não escuta logo esse episódio. Ela é Ela ela pula, tá ligado? Mas ela me deu de aniversário, eu levei 1 ano pra ler, mas depois que eu li eu gostei muito, assim, é muito meigo. Acompanho o Zezé, que ele é uma criança. Zezé. Eu lembro que o Sgroy, que é o diretor do podcast, ele falou que, não, falaram que é um livro infantil, mas quando eu vi eu tava aos prantos, sabe? Porque, de fato, é um livro engraçado, Sim. mas você fica com muita dó, assim, tipo, o Zezé é um menino muito meigo, mas ele, tipo, ele apronta e ele fica, tipo, é o diabo me influencia. Que Tal. Ele fala, o diabo que faz comigo. Aí ele, tipo, ele apanha em casa. Sim. E aí ele tem um amigo dele que ele fica, tipo, não, por favor, nunca me abandone. Tipo, é um livro muito meigo. E agora indo pra outra laranja mecânica. Que é um dos favoritos. Cara, 2 emendou. laranjas. Cirúrgico, Aqui, ó, hein? lá, ó. 2 laranjas aí, a outra laranja mecânica. Eu acho que entra na... Eu me pergunto, eu preciso reler ele. Eu realmente preciso reler ele, mas eu fico me questionando que talvez esse seja meu livro favorito. Eu acho que ele é realmente muito bom. Eu peguei uma edição que tem, acho que tem um epílogo e também tem o comentários do Anthony Burgess falando sobre o livro. Porque tem essa coisa de, tipo...
ah, mano, você tá acompanhando um monte de delinquente, os caras realmente são problemáticos, mas ao mesmo tempo fala muito sobre você reformar essas pessoas. Sim. E aí é sobre, tipo, será que faz sentido você, sei lá, é justamente, né, o título Laranja Mecânica, a intenção do Anthony foi pegar algo que é natural e você mecanizar isso. Você meio que deformar a ponto de não ser mais algo natural, algo orgânico. Sim. E eu acho que entra um pouco nessa reflexão, e por mais que o protagonista ele seja uma pessoa horrível, você fica com dó dele por conta Sério? Você fica com dó dele, porque, tipo... Caraca. Porque fazem meio que uma lavagem cerebral nele, e aí depois você vê, tipo, ele vai pro reformatório, depois você vê os amigos dele, tipo, um amigo que era do mesmo bolo dele, mas virou policial, tá Mano, ligado? Laranja E aí ele- Mecânica, eu nunca li o livro, obviamente, mas o filme eu já vi, eu acho que dava um programa só disso, sabe? Nossa, com certeza. Dá um Laranja programa. Mecânica é Preciso muito bom. assistir o filme, não Eu assisti eu assisti há um tempo, assim, Eu eu assisti gostei um tempo muito também, me também. chocou muito. Mano, o livro não é muito diferente, assim, não. Eu acho que o livro é melhor. Eu gostei mais do livro do que do Opa. filme. Caramba. Eu gostei bem mais. Eu acho que trata melhor, em especial depois do período do reformatório, eu acho que o livro, ele... Você sente um pouco melhor o conflito, porque, tipo... no livro é engraçado, porque ele... Vixe. É engraçado assim, né? No filme ele só começa a passar mal, né? Se ele Sim. tenta fazer alguma coisa errada. Sim. No livro, ele tem que fazer o oposto, então ele tem que começar a ser gentil. Tipo, ele começa a passar mal, ele começa a ser gentil com a pessoa. Caramba. Só que isso, tipo, meio que se retroalimenta, porque às vezes ele tá numa situação que é ruim pra ele. E ele não consegue rebater, tipo... Tem uma hora que um policial, o amigo dele que é policial, encontra ele... E ele começa a, tipo, espancar ele, tá ligado? Aham. E aí ele não pode fazer nada, tá Caraca, ligado? mano. Caramba. Porque ele, tipo, se ele tenta ser violento, ele começa, tipo, ele começa a ter enjoo, ele começa a ter que ser simpático. Interessante. Vou Isso é muito louco. Mano, eu vou colocar pra ler o livro algum dia, assim. Já tava meio que umas coisas Nossa, que vale a pena. tinham Eu li vontade muito de ler. rápido. Mano, e tem... Interessante. Nossa, tipo, encerrando o episódio, mas assim, tem um ponto que eu acho que é incrível no livro, que eles têm termos próprios. Então, tipo, Ah, ele tá ligado. tem gírias. Então, tipo, eles fazem umas gírias muito, tipo, gírias russas no meio da fala deles. Caramba. E você começa a entender a gíria deles porque você tá lendo tanto que você começa a assimilar. Caraca. Tipo, eles não explicam o que a gíria significa, mas Sim. você começa a entender, tá ligado? Pegar o Caramba. contexto. né? Mano, eu acho que eu nunca vi nenhum livro fazer isso e é tipo, mano, absurda a Interessante. imersão. Você, Pô, você legal. começa, tipo... Acho que isso até ajuda você a empatizar porque você começa a entrar na cabeça dele. Sim. Você começa a, Interessante. tipo, falar as mesmas gírias. Pô, que interessante, Acho cara. que horror show é a coisa que eu acho mais engraçada. Tipo, Horror show. quando ele acha uma coisa legal, ele fala que é horror show. Tá. Legal. A garagem é o horror show. Horror show. Tá, vamos lá. Agora é minha vez, né? Sim, sim. Eu vou ser meio disruptivo aqui, tá? Vai Porque lá, já que vai vocês lá. citaram... Ninguém aqui citou Light Novel, eu tenho que fazer esse papel, né? Manda Tá, lá, tá. manda lá. Então, uma Light Novel que eu tô com muito interesse Ah, em você tem ler. Death Note, tá? Não seja injusto. É verdade, verdade. Eu tô com muito interesse de ler, muito porque vai ter um anime, parece que é um anime de orçamento bacana, que vai ser ano que vem, tem muita gente hypando. É aquele Sentence to be a Hero. Eu descobri que é uma light novel. Pra quem não sabe da história, basicamente é sobre um mundo de fantasia, onde tá tendo uma guerra entre os humanos, estão perdendo contra os demônios, basicamente. Mas Tá. demônios, no conceito desse mundo, é diferente. São seres meio que a natureza tomando vida e se tornando criaturas meio não orgânicas, assim, bizarras, sabe? Caramba. E por conta de você a humanidade tá perdendo, o que eles fazem? Pra conseguir soldados, eles pegam criminosos da sociedade e jogam pro fronte de batalha. E aí você coloca uma magia nessa pessoa que ela não pode morrer. Ela tem que lutar, ficar lutando ali no front e não pode morrer. Então você é sentenciado a ser um herói pra salvar Caraca. a humanidade. Caramba. Então é isso, basicamente, a história. Você acompanha um grupo de protagonistas ali, enquanto mais você morre, você vai perdendo sua humanidade, você vai ficando louco, né? Você vai virando só uma máquina de combate. Então é Dark isso. Souls. Então tem essa ideia. E aí, o protagonista da história, ele é um cara que luta ali. A gente não sabe muito bem o crime dele, parece que ele matou uma deusa no passado. Ô, louco. Então, deuses são meio que nesse mundo armas mágicas, algo assim que os humanos usavam pra enfrentar os demônios. E ele encontra uma deusa, e essa deusa meio que passa pra ele. Daí é o plot que eu vi do anime, ainda não vi, tá? Nem li. Aham. Mas passa pra ele meio que uma missão de uma forma de conseguir impedir 100% dos demônios. Então você vai entendendo toda a situação dos bandidos que estão ali, tendo que se reunir pra tentar salvar a humanidade, basicamente, se tornando heróis. Então seria isso, basicamente. Da Só hora. que o trailer me empolgou bastante. Eu falei um pouquinho por cima da história, mas parece bem interessante. Vejam um trailer, Sentence to be a Hero. E é inspirado numa light novel. E quando eu descobri isso, eu gostei muito da arte. E por conta dessa história e tudo mais, já saber que a light novel tá mais avançada, eu fiquei interessado em tentar ir atrás. Ah, tá. Essa indicação do que você gostaria de ler. Exatamente. Ah, tá. Eu gostaria muito de ir atrás. O autor se chama Rocket Shokai.
E o ilustrador chama Mephisto. Inclusive, as artes são bem bonitas, assim. Tipo, é um Dark Fantasy, obviamente, bem oriental, né? Estilo anime, assim. Mas que as artes parecem ser bem legais, assim. Eu gostei bastante da arte. E o anime tá bem bonito. E tá respeitando bastante a arte do Light Novel, pelo que eu vi. Ah, muito massa. Já é uma indicação de leitura mesmo, já algo que eu já li. Não li tanto quanto eu gostaria, porque eu não acho tantos volumes traduzidos. Inclusive, desculpa, gente, se você ficar interessado. Tem um anime também, embora o anime não adapte a Light Novel. Ele meio que faz uma propaganda da Light Novel, mas não adapta nada. É o Lord Omeloi Case Files. E fica aí a pedido, Panini, alguma editora, pelo amor de Deus, tragam as novels e as coisas do Nasoverso, que são muito boas. Lord Omeloi Case Files é uma novel do Makoto Sanda com ilustrações do Mineji Sakamoto. Basicamente é do universo de Fate, tá? Então é tinha que ser. um spin-off de Fate Zero, mas que você não precisa ter lido nada de Fate ou visto nada de Fate. Basicamente, cara, colocando que o Kawan gosta de Sherlock Holmes, é um Sherlock Holmes no universo de Fate. Pô, legal. Porque você compra o Nossa. protagonista, que é o Wavy Velvet, que ele é... Pra quem viu Fate Zero, é legal porque você vai conhecer esse personagem. Ele é um sobrevivente lá da guerra do Fate Zero. E ele acabou assumindo o lugar de um dos professores dele, da torre ali do relógio, que é onde os magos treinam e tudo mais. Que ele meio que... O que acontece no Fate Zero? Ele vai no lugar do professor, rouba o catalisador pra entrar na guerra do Graal lá dos servos. Só que o professor dele vai atrás. E o professor dele morre na guerra. E ele fica culpado por conta disso. E aí ele meio que a irmã mais nova do professor fala, ó... Você vai ficar no lugar do meu irmão mais velho, porque é culpa sua que ele morreu. E você vai pegar nosso título enquanto não tem idade suficiente. Então você vai ser o Lord Omeloi. E aí ele começa a ser professor na torre no lugar do ex-professor dele. Então seria isso. Só que aí ele é um cara que ele meio que é mandado assim, fazer algumas missões por conta dessa dívida que ele tem. E ele é meio que um detetive mágico, basicamente. Então Da ele hora. tem até a assistente dele, que é a Grey. Que ela meio que faz o papel do Watson ali e dá porradeira também, porque ela é a única que consegue dar porrada. Ele é um mago bem medíocre, mas ele é muito esperto. Tipo, ele entende muito de magia, então é bem interessante a dinâmica. Legal. O mangá você consegue achar mais fácil pra ler do que a novel, mas a novel é muito boa também, ainda mais porque muita da novel é na perspectiva da Grey. Então é bem legal. Legal, Nossa, legal. curioso. É bem interessante, assim. E o jeito que a magia tá, eu já falei, né? O universo de Fate eu acho que é o melhor universo pra conceitos mágicos e tudo mais. Eu acho extremamente interessante. É meio complexo, mas é muito bom, assim. Então é isso. Ah, Uma indicação da hora. aí. Lord Omeloi Case Files. E tem a continuação que é... Eu nunca li nada, mas é Adventures of Lord Omeloi. Porque a primeira parte do Lord Omeloi se passa... antes de Fate Stay Night, e a segunda parte meio que tem os acontecimentos de Fate Stay Night. Então, alguns personagens de Farin, que é famosa de Fate, ela entra na história também, então tem isso. É muito bom. Não, da hora. A gente conseguiu fazer boas recomendações pro Verdade. primeiro episódio de literatura. A gente precisa fazer mais, né? Ah, Sim, vai ter mais, vai ter mais. Temos que fazer mais. Foi uma pendência, né? 2 anos Foi aí legal fazendo. porque a gente fez um episódio de quadrinhos e pouco depois um episódio de literatura. né? Exatamente. Pois é. Sim. Então foi bem Equilibramos legal. bem. Bom, É isso. isso. Podemos encerrar, eu Podemos acho. encerrar. Eu sou o Arthur Alves. Eu sou o Cauã. E eu sou o João Vitor JV. Tchau, tchau. Falou! Beijo. A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprilli. Produção: Fátima Farhat, Bianca Heck e Thiago Watanabe. Criação, produção e direção: Fábio Sgroy. Leia o Light Novels, Peraí, livros. Antes da gente encerrar, só pra quem fez o Enem 2025, eu vou parafrasear. Quem lê livro, entra Fernando e sai Pessoa. Fica com isso. Pode palmas aí pra Não vou embora, encerramento. tchau. Tchau, gente. Acaba o episódio.